Cinematógrafos, take 2, gravando. Bem-vindos ao nosso segundo episódio do Cinematografia Podcast, ou o que mais vocês queiram. Vocês estão vendo, vocês estão ouvindo, enfim, vocês estão participando do nosso segundo episódio. E hoje, o que é que a gente tem aqui? Fernando e Jason. Gente, normalmente seremos nós três os interlocutores. Eu acredito que isso já deva ter ficado evidente no primeiro episódio, mas acho que é bom reforçar aqui. Talvez com o tempo a gente tenha convidados, mas é algo que. Teremos convidados, meninos? O que vocês acham disso? Eu acho que sim, eu já cuidei da técnica, eu que acabo cuidando da técnica por enquanto, eu já testei a telinha com 4 pessoas, funciona legal. Dá para fazer 4 de pé, 4 assim, dá para a gente ter um convidado tranquilo. Eu acho que até 2, viu? A gente só. Daí é uma questão de um rearranjo muito louco. Eu É. já tenho uma lista de convidados para a gente chamar aqui, né? Que eu fatalmente vou compartilhar com a Flávia e com o Fernando, Show. mas tenho certeza que serão convidados bem legais aqui, que todo mundo vai gostar. E o Muito bem. pessoal pode dar Então, sugestão também, né? Quem quiser aí dar uma Com certeza. sugestão, ué, pode ficar à vontade. se você está chegando hoje aqui, não assistiu o nosso primeiro episódio, a primeira questão é vá e assista o primeiro episódio, mas caso não, então eu sou a Flávia Ariello e temos também Jason Baroni e Fernando Gelonesi, ah, passando para falar sobre cinema sob uma perspectiva tanto técnica, quanto teórica, quanto histórica e filosófica e artística e cultural. Ou seja, gente, cabe quase tudo aqui nas nossas conversas, como vocês vão perceber muito bem. Eu acabei de ter uma ideia genial, meninos. Eu vou propor, se vocês aceitarem, assim como Nelson Rodrigues fazia entrevista com gente morta, com seus maiores interlocutores literários, tal. Eu acho que a gente pode fazer as entrevistas imaginárias com os nossos cineastas favoritos que já passaram dessa para melhor. O que vocês acham dessa ideia? Perfeita. Começa com o Jason. Acho que a gente poderia começar perguntando pro Bergman, por exemplo, o que ele achava do Hitler. Oh, meu Deus! Nossa Senhora. Foi a primeira notícia dessa semana, né? Parece que o Bill Skarsgård, por exemplo, ele do nada chegou na mídia e disse que o Bergman ficou muito triste com a morte do Hitler, que ele chegou a chorar e tal. Eu nem sei por que ele falou aquilo, né? Mas enfim, foi uma coisa aí dessa semma. Nossa, eu passei dessa, viu? Vou dar até uma Sério? olhada. Nossa, Eu vi, eu eu vi. falei jurando que vocês iam dar risada, porque isso de fato aconteceu, né? Não, eu, Eu acho que eu vi, mas achei pesado, mas mas é que é um tema sensível. Não sei se essa palavra vai acabar derrubando a live e desmonetizar, mas acho que o nome só o nome do cara não dá nada, né? Não, Só o nome não. mas eu vi essa notícia, achei meio loucurado, meio esquisito. Agora, nesse sentido, não só o Bergman, mas até o Hitler, se vocês quiserem, acho que no primeiro episódio eu falei, né? Eu faço doutorado em mídia e tecnologia, e uma das coisas que eu já fiz como um laboratório de ensaio é criar agentes de inteligência artificial. Se eu pegar várias entrevistas do Bergman, de qualquer um, eu posso treinar um agente para mimetizar. E aí, não só, talvez ao invés de ser um amigo imaginário, a gente pode ter um amigo de IA. Eu sei que a maioria das nossas audiências aí, amantes de cinema, deve ser purista, deve estar querendo me matar agora. E ele vai usar IA, mas é possível, tecnicamente, da comunicação. Olha, vamos deixar os temas mais polêmicos para daqui uns 50 episódios, meninos. Eu acho Tem que ter um que pouco de. é Tem, uma tem que ter boa. audiência para perder, não é mesmo? Não dá para Eu perder se não acredito que tiver. mas eu toparia começar com o Bergman, com o Tarkovsky. Tem tanto interlocutor legal aqui, mas os vivos também nos interessam. Então, só reforçando. Então, que por enquanto somos nós três, mas é possível que sejamos quatro, cinco, e vamos ver quantos mais com o tempo, não é? Bom, é o seguinte, eu acho que tem muita coisa legal para a gente conversar hoje, e em princípio podemos começar, já que o Jason deu a deixa, a gente pode começar com notícias.
Fernando, qual que é a notícia que você trouxe pra gente mesmo? Então, saiu uma notícia do fechamento do primeiro semestre, né? Eles fizeram a contabilidade da audiência dos cinemas no Brasil. E foi uma grata surpresa, porque a audiência dos filmes brasileiros no cinema mais do que dobrou do ano anterior. E o cinema brasileiro vem numa crescente grande, mas eu não sei até onde a audiência que nos ouve tem noção. A gente perde de lavada para os enlatados americanos, né? Para os filmes dos outros estúdios, especialmente os de língua inglesa, obviamente. E aí, eu acho que talvez muitos devem saber, mas existe um certo preconceito com o cinema brasileiro. Existe uma geração que passou sem assistir. O cinema passou por várias fases, especialmente ali final dos anos 60, 70, que era da chanchada. Quer dizer, a evolução da chanchada para pornô chanchada ficou meio que uma peixe que só tinha palavrão e sexo. E aí, enfim, na época do Collor, ali no final, ele acabou com o Embrafilmes. Chegou a ter um ano, se não me engano, foi 91, 92, que só foi feito um filme nacional e ele era binacional. Era meio brasileiro, meio americano. Vocês conseguem imaginar no ano inteiro gravar um filme de língua portuguesa no Brasil? Então, desde ali da redemocratização, o cinema ele vem evoluindo de pouco em pouco, as audiências, né? Mas deu um boom. E aí, acho que a pergunta que eu queria fazer para vocês é o efeito Oscar? Ganhamos o Oscar agora, o cinema brasileiro, para brasileiro, virou pop novamente? Ou é uma evolução natural por causa da qualidade das obras que a gente está tendo? Ainda estou aqui? São excelentes perguntas, né? Eu queria lembrar vocês, primeiro, que o brasileiro ele não é incentivado a ir ao cinema, né? Isso eu acho que é o primeiro ponto de partida aqui dessa conversa, né? Vejam, por exemplo, que hoje em dia a gente fica se perguntando, mas por que eu iria ao cinema se eu tenho o filme em casa depois do que a gente chama de janela, que hoje em dia está em 45 dias, né? Então, o filme ele estreia no cinema e a partir do momento que ele sai de cartaz da maioria esmagadora ali dos cinemas, em 14 não, desculpa, em 45 dias, ele aparece em algum streaming, né? Isso via de regra. Então, muitos brasileiros hoje já esperam filmes chegarem no streaming porque é uma economia orçamentária, né? Então, naturalmente, você gasta menos com streaming em comparação com a ida ao cinema. Em segundo lugar, e mais não menos importante, o cinema é uma experiência insuportável para muita gente. Então, por exemplo, você pagar R$ 100, R$ 150 para ver um idiota na sua frente com o celular e conversando no meio do filme estraga aquele investimento, né? Então, é completamente compreensível. E também tem um fator que é a quantidade de cinemas no Brasil, né? Geralmente, quando a gente pensa em cinema, a gente fala em unidades de sala de cinema. Então, só trazendo uma comparação aqui com números um pouco recentes, tá? Não, enfim, não são números super atualizados aqui que eu vou passar para vocês, mas são números acerca ali dos anos, acerca dos anos da pandemia. O Brasil hoje tem cerca de 3.500 salas de cinema ao todo, no país inteiro. O México, que é infinitamente menor do que o Brasil, tem 6.100 salas de cinema. Caramba! É Os muita Estados diferença. Unidos têm 45 mil salas de cinema. É. Então, quando você compara o Brasil com a imensidão continental que a gente tem com os Estados Unidos territorialmente, porque a gente está mais próximo dos Estados Unidos do que do México em questões de dimensão de área, né? Enfim, são 3.500 salas, sendo que desde a pandemia a gente aumentou o número de salas em comparação com os Estados Unidos, que tem cerca de 45 mil salas. Então, o cinema no Brasil, ele ainda pertence a grandes metrópoles, né, naturalmente, a grandes cidades, a grandes centros urbanos. Quando você vai para uma cidade mais interiorana, aqui de São Paulo, por exemplo, no Rio de Janeiro, você até tem um cinema ou outro ali com 3, 4 salas, no máximo, estourando, isso muito próximo do centro, mas não é uma realidade para muitos outros estados do Brasil. Então, o cinema em si, ele não é acessível para o público brasileiro. E aí você tem uma série de questões acerca disso, por exemplo, com relação à segurança pública. É muito difícil você manter um cinema aberto no Brasil por questão de segurança pública. Então é por isso que a maior parte dos cinemas de rua fecharam ao longo do tempo, né? E hoje ficam dentro de shopping centers, né, naturalmente, que é um ambiente mais seguro. Então o cinema meio que fica refém do público do shopping, e o cinema ele atrai mais gente pro shopping do que o shopping pro cinema, por assim dizer, justamente porque o brasileiro não tem o hábito de ir pro cinema, e porque é muito caro.
né? É muito caro você manter as operações de cinema no Brasil, a quantidade de impostos que se paga para exibir um filme em uma sessão é uma coisa ridícula, né? Você tem a questão da meia entrada, que é um grande problema também, porque aqui, como a meia entrada é obrigatória no Brasil, principalmente no cinema, e o Brasil talvez seja um dos únicos 2 países no mundo onde isso acontece, encarece muito o custo do cinema, por exemplo, na Bombonière, né? E aí você tem outras subpolêmicas que vêm disso e tudo mais. E, bom, tudo isso dificulta a ida do brasileiro para o cinema e, naturalmente, o consumo de filmes nacionais acaba sendo prejudicado por isso. Só para continuar aqui, dar um pouco mais de insumo para que vocês possam falar, eu lembro de ter conversado com colegas meus de profissão e que trabalham no mercado, na parte comercial de cinema no Brasil, e eram da Cinemark, né? E eu estou falando coisa de 2 anos atrás, talvez 3 anos atrás, mas esse dado não mudou muito até hoje, porque é um dado comportamental e dados comportamentais demoram para ser alterados. Mas um usuário da Cinemark vai, em média, 2 vezes por ano no cinema. 2 vezes por ano. A média de todos os exibitores, isso considerando, sei lá, Cinépolis também, Play Art e tal, é 1 vez por ano no cinema. Então, o frequentador da Cinemark ainda vai muito, ele vai ao dobro do que a média geral dos brasileiros. É claro que se vocês pegam cinéfilos como nós aqui, a gente vai muito mais vezes ao longo do mês, mas fazendo esse investimento caro, naturalmente, como a gente está falando aqui, só que a gente não representa a maioria esmagadora dos brasileiros que frequentam cinema ocasionalmente ou raramente ali de 2 a 1 vez ao ano no cinema. Então, tudo isso é um absurdo e isso reflete muito o porquê que o brasileiro não conhece cinema e, em especial, o cinema brasileiro. É Olha, engraçado. isso me lembra. Não, pode Fala, falar, Fer. Flá. Não, pode falar. Não, é que acho que você abriu tantas vertentes, tantas linhas aqui, né? É. A primeira é, de fato, o cinema é uma questão meio cara. Tem muita gente que não consegue, se não for pagar meia, não vai conseguir. E tem essa questão do consumo ali dentro também, que uma coisa acaba levando a outra. Mas o que mais me preocupa em relação a isso é as pessoas de fato não entenderem qual que é a diferença de você assistir um filme no cinema e assistir um filme em casa. Essa era uma discussão que eu estava tendo agora, em sala de aula, né, com os alunos, discutindo em história do cinema. É interessante porque a gente estava falando sobre o quão importante é você ter experiência de sala de cinema por conta da própria visão do diretor quando pensou e executou o filme. Então, quando você pensa tecnicamente um filme, dependendo das câmeras que você usa, do formato de filme utilizado ali, se é digital, se não é digital e tal, tudo isso vai contar. Então, quando a gente pega, por exemplo, sei lá, um Oppenheimer, que foi filmado em IMAX, é óbvio que quase nenhuma sala no Brasil tinha capacidade de atender exatamente a proposta do filme como foi pensada pelo Nolan, né? Mas ainda assim, é muito diferente de você assistir numa sala de cinema de você estar em casa. E é muito interessante o quanto, em geral, os alunos não pensam sobre isso, sobre como foi pensado o filme, como ele foi executado, qual era o objetivo dele em relação à técnica, né? E o quanto ele está perdendo de assistir esse filme em casa, muitas vezes uma tela de celular, uma tela de tablet ou algo do gênero, né? Então, muita gente nem assiste na própria televisão. Então, todas essas questões eu acho que são levadas em consideração. Agora, em relação ao cinema nacional, tem algo que vem à tona de vez em quando, que é a questão da cota de sala, né? Eu não sei nem se a gente gostaria de entrar nessa seara aqui, mas é um ponto que vai e vem o tempo todo. Mas eu vou colocar uma terceira coisa, que é o que me fazia não querer assistir filme nacional em geral, e que vem melhorando, na verdade, isso já melhorou já tem algum tempo, que é a questão do som. Eu tinha, assim, como se fosse só comigo isso, né? Mas eu tinha muito problema de assistir cinema nacional porque a captação de som era tenebrosa. Não sei se é o vício de assistir muito filme legendado e que daí o som é importante, mas ele não define tanto porque você tem a legenda acontecendo ali, então você não vai perder um diálogo importante. E aí no cinema nacional a legenda não tá lá.
E aí, muitas vezes, a questão era colocar legenda em filme nacional para eu conseguir entender o que estava se passando ali. Isso já foi, ficou no passado. De fato, a gente tem uma qualidade hoje que eu acho que talvez leve as pessoas a assistirem mais filme nacional também. Isso eu tô falando de 10 anos para cá, né, que essa questão técnica melhorou. Eu não sei, o Fer entende um pouco mais essa questão técnica em relação à captação do som. Tá. Então, acho que tem uma questão, Flávia e Jason, é que não é só a questão da captação. Ela é problemática no Brasil, mas nem tanto. A gente já teve uma época, inclusive, ali até os anos 80, não, minto, até os anos 90, que todos os filmes eles eram redublados. O próprio ator que tinha participado da cena, ele entrava depois dentro do estúdio e gravava a voz, ele autodublava, não sei se isso existe, né? Porque a captação de ruim, de fato, até os anos 2000, final dos anos 90, começo dos anos 2000, era precário. Mas depois isso veio melhorando mesmo. Mas a gente tem um segundo fator que complica, que é a mixagem do som, não é só capturar. Depois que você tem porque o cinema ele é feito mixado com várias camadas. Então você tem a captação direta da cena, mas, por exemplo, temos nós falando aqui. Mas vamos supor que alguém passa andando atrás, às vezes não capta. E daí tem o Foley de fazer o barulho de passo, várias coisas. Mais a trilha. Então você tem basicamente três camadas para fazer, né? Voz, os sons incidentais e as trilhas sonoras, direto e indireto. E na hora de mixar isso, você tem que ter uma precisão entre volume e o som surround 5.1. Às vezes a gente não tem salas de mixagem no Brasil com tanta tecnologia. Até tem, mas é mais difícil. E soma-se isso ao quê? O financiamento do cinema nacional ele é um pouco complicado. Para você fazer um filme no Brasil, embora agora está mudando, especialmente o governo Bolsonaro empurrou essa mudança ser mais aguda, depois a gente pode entrar nessa seara, mas ele é muito feito com verba pública, geralmente, verba da Ancine, leis Rouanet, leis, né, Paulo Gustavo, blá, blá, blá. Só que daí o que acontece? Mesmo assim você não tem um orçamento. Cinema é uma arte cara, Pablo. É milhões de reais para produzir filme. E aí o que acontece? Você tem que gastar com ator, com produção, com locação, com câmera, blá, blá, blá. E eu tendo, estou falando de dentro da indústria que eu vejo o pessoal produzindo, tá? Na hora do som, o pessoal tira um pouco o pé do gasto. Do tipo assim, será que vou pagar mais tanto para uma mixagem de som? Ou eu pego uma câmera maior, eu chamo um ator, ou tem mais uma locação? Quando você vai ter que fazer escolhas de produção, se eu produzo mais, ou assim, se eu gravo mais, ou se eu melhoro alguma coisa, o coitado do áudio no Brasil apanha um pouquinho. Eu acho que, tecnicamente falando, é isso. Eu não sei se vocês querem comentar alguma coisa, mas eu queria falar um pouquinho também sobre a distribuição, que eu acho que colabora com o problema do Brasil aí. O Tem Jason. uma coisa que você falou que eu acho interessante, que é o seguinte: será que eu invisto numa captação de áudio melhor, ou eu contrato um influenciador digital, Ah, essa raça desgraçada, para protagonizar o filme, para vender o filme melhor? ou ator global, né? Que é caro, por favor, tá acostumado a receber por novela, né? Porque, veja, é difícil, ainda a gente tem o Star System no Brasil. O Star System a foto do cartaz chama a pessoa para o filme. Entendeu? E depende de quem é o diretor, qual que é assim, mas, na época do Paulo Gustavo, se era filme do Paulo Gustavo, tamo junto. Se é, entendeu? Então, isso que o Jason tá falando, né, é um pouco do Star System. Se você às vezes usa o ator principal para pôr lá na carpa do cartaz e trazer a galera. Eu não sei, Jason, eu acho que tem essa questão, mas aí fica esse balanço, né? Porque você fica. Tudo bem que tem uma coisa muito louca no Brasil, né? Porque o filme sai pago, né? Teoricamente é o dinheiro público, ele presta conta e acabou. A questão, que eu acho que é o problema principal para ter essa dificuldade, o Jason matou, tipo, muito pouco cinema. A gente tem menos sala de cinema do que municípios no Brasil. Imaginando que em São Paulo deve ter, sei lá, quantas salas. Tem o quê? Umas 200 em São Paulo? Ou chutei alto, Jason? Não sei dizer. Então, eu não sei, mas tem muita sala em São Mas Paulo. a maioria fica aqui, com certeza. Pô, o Brasil tem 5.500 municípios. Entendeu? Tipo, é o que você falou. O México tem mais sala de cinema que nós temos municípios. E outra coisa, dá uma cutucada, né, Flávio? Aqui no interior é barato cinema, viu, Jason? Quanto que a gente pagou pra ver o filme, Flávio? No último que a gente foi? Acho que foi 20, R$ 10 cada um, 10 reais talvez. cada um. É, Tipo, muito barato. é, Muito Ó, barato. segundo a revista do Assim, Exibidor. Não, perdão, só vou fazer essa não, inserção. manda ver, Segundo manda a ver. revista do Exibidor, que é da onde eu tiro esses dados, Uhum. São Paulo tem 1.100 salas, portanto, Nossa quase um terço senhora! das salas do Brasil.
Eu chutei muito baixo, Impressionante. cara, chutei muito baixo. É porque tem pequenas salas, cinemas culturais, mas que da hora. É, Isso me faz lembrar do Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho, que ele leva, né, o filme para ser exibido depois lá, né, enfim, quem conhece a história. Um dia a gente fala sobre isso também. Gente, estamos abrindo um monte de é, pontas que eu acho que não vai fechar, mas é isso aí. E aí ele leva, né, o cinema para lá e, na verdade, a gente tem vários projetos de cinema itinerante por aí, tem cinema na praça. que chega até locações em que, de fato, você não tem uma sala fixa, né? E isso é muito sensacional no Brasil. Inclusive, tem outros filmes brasileiros que falam sobre isso, né? Sim. Mas, Você ia falar dos ingressos, né? Do preço dos ingressos e da distribuição. eu ia falar da distribuição, porque isso é impressionante, cara. Os meus alunos, eles toda vez, às vezes é segundo, terceiro, quarto ano, e eles não sabem disso. Imagina a audiência, né? Inclusive, só um parênteses sobre aluno, o Jason falou que a média per capita de assistir filme, aí você pega um aluno de audiovisual, é um ou dois por ano, aí você pega um aluno de audiovisual, você fala, nossa, o cara detona, né? Gente, 2024, 25, meus alunos dando em sala de aula, galera, quantos filmes vocês assistem por semana? Ah, às vezes nenhum por semana. Ô, louco, e por mês? Ah, às vezes nenhum. Falei, cara, às vezes, é uns quatro por ano. Ô, aluno de audiovisual, bicho. É sério, o aluno de audiovisual, não tô falando que todos, pelo amor de Deus, deve ter vários nos assistindo que é cinéfilo. Mas o afegão médio, o aluno médio de audiovisual, aí eu, pô, galera, vamos ver mais filme e tal, né? Aí o aluno me aborda no corredor, no próximo mês, aí, professor, fiz o que você falou, tô assistindo mais filme. Ó, que da hora, né? Não, é um por mês sem falta. Por mês! Tadinho. Não, sei que Olha, é foda, né? Mas você quer falar, Fabinho, sobre alunos não, também? não, eu ia falar que eu uso minhas férias para assistir um por dia, pelo menos, Então, nas cara, férias, mas veja bem, quando é que eu tenho férias, né? Mas continue. isso é outra coisa. Mas o que eu ia falar, assim, que é muito singular, é que é o seguinte: existe a verba para a produção, e isso quem faz é o estúdio. Então você tem a produção do filme brasileiro sendo feita por arranjos produtivos assim, junta uma galera, faz um projeto, arrecada dinheiro via ou incentivo público. Agora está tendo alguns outros que eu posso comentar e tal, inclusive o sucesso do Ainda Estou Aqui vem dessa, eu atribuo também a esse financiamento diferente que ele teve, mas o tradicional no Brasil, verba pública, gravei o filme, acabou, tô com o HD ou o Magazine embaixo do braço, prestei a conta, acabou. Eu vou entregar para uma outra empresa que é uma distribuidora de filmes. E aí essa distribuidora, ela vai distribuir os filmes pelos cinemas brasileiros. Agora, a distribuidora não necessariamente é casada com a produtora, embora tenha alguns estúdios que tenha. E aí ela vende de pacote para os cinemas. Então ela fala assim: olha, você quer, eu vou passar aqui, sei lá, o Alto da Compadecida 2, mas junto você vai ter que comprar Alvin e os Esquilos, A Era do Gelo 37, Velozes e Furiosos 18, vai um pacote. Você entendeu? E aí o dono da sala de cinema, que aviso vocês, praticamente não ganha dinheiro com o cinema, ele ganha dinheiro só com a Bombonier, porque ele tem que pagar tanto imposto e tanto royalties para a distribuidora, que geralmente as 4 primeiras semanas de exibição do filme é só para pagar a distribuidora. Se um filme fica Sim. mais de um mês, o que tem que ser muito sucesso, aí que o exibidor começa a ganhar o dinheiro, gente. Então, olha que complexo. Aí todo mundo, não, eu quero levar minha bolacha pro filme. Tudo bem, você tem o direito de levar a própria bolacha, mas você está tirando dinheiro do próprio exibidor. Eu não tô, pelo amor de Deus, não tô defendendo, não, tá? Mas o arranjo produtivo é meio esse. Então é muito maluco. No final das contas, o filme brasileiro entra num pacotão que o cara que vai fazer o line-up ali, o que vai ser exibido, ele vai colocar o filme brasileiro no mix. Então eu acho que assim, as dificuldades que a gente tinha é qualidade, um histórico meio mambembe do cinema brasileiro por N motivos. Já tinha, a polarização não começou hoje, né? Então o cinema é sempre visto como de uma parte da sociedade. Você tem também essa questão do competição entre outros enlatados que o cara tem para exibir, e eu acho que aí também a gente não pode negar, tem um fator cultural preponderante, né? A gente é banhado por publicidade, por influenciadores e tudo, e ainda acho que a era Marvel, digamos assim, a era do cinema de quadrinhos, só escancarou isso, o tanto que a gente é influenciado. E me Com lem... certeza. Inclusive o debate sobre a cota de tela,
ele é um debate que, enfim, é um vespeiro, né, absoluto isso, dependendo com quem você fala, é pior do que bolsonarista versus petista, inclusive. Agora, esse debate ele veio muito à tona em 2019 com Vingadores Ultimato versus De Pernas pro Ar 3. Que a Ingrid Guimarães ela tomou o protagonismo da luta de tela, da cota de tela, porque ela queria que o filme dela fosse exibido, e ali você tinha a questão da pecha do cinema nacional versus um blockbuster americano, né? E eu me lembro muito bem disso porque enfim, eu tenho uma opinião que a gente vai discutir, enfim, em algum episódio futuro, mas isso foi muito marcante, essa discussão, porque ela demarcou o seguinte: por que será que as pessoas estão indo escolher Vingadores Ultimato a De Pernas pro Ar 3? Será que a gente tem que impor mais De Pernas pro Ar 3 em salas que hoje estão passando Vingadores Ultimato por lei para obrigarem as pessoas a ir ao cinema? A questão ali, para mim, que não sou especialista no que eu estou falando, apesar de entender do mercado, ela se resume na lei do mercado de oferta e demanda, puramente. Eu acho que a pergunta é, ao invés de será que a gente não tem como obrigar mais o moviegoer, né, o frequentador de cinema brasileiro a ver filmes nacionais, ela deveria ser o contrário. Por que o usuário brasileiro não vê mais filmes brasileiros do que americanos? Por que o frequentador brasileiro ele não prefere mais o filme brasileiro a um filme americano? Principalmente um De Pernas pro Ar 3, que é uma comédia romântica. Eu não vou nem discutir o que eu acho do filme, mas a comparação me parece muito óbvia quando você compara uma comédia romântica brasileira que não tem um Paulo Gustavo versus o maior blockbuster da história do cinema americano. Para mim é óbvio. Por que será que uma pessoa que vai uma vez ao ano escolhe Vingadores Ultimato e não De Pernas pro Ar 3 para assistir no cinema? Será que essa pessoa tem problemas? Será que essa pessoa ela é bolsonarista? Será que essa pessoa ela odeia o cinema nacional? Ou será que esse usuário ele não se identifica com o filme que ele está vendo, com a produção que ele está vendo, com os envolvidos do filme? Então eu acho que a produção nacional ela peca muito no marketing. E o marketing, ele não é basicamente a divulgação do filme somente, é a pesquisa de mercado. Eu conversei com diversos produtores brasileiros, relativamente independentes, inclusive, e eles próprios falam, gente, tem muito produtor brasileiro que odeia marketing, que não quer que o filme seja publicizado de forma nenhuma, e mesmo assim vai tentar fazer um discurso de venda e não consegue vender o filme. Por isso que os estúdios não compram, ou as distribuidoras não compram a ideia. Seja o filme para distribuir, ou seja a ideia para produzir o filme de fato. Porque tem gente que, a maior parte, inclusive, dos produtores independentes, recusam a dinâmica de mercado, que é a dinâmica onde o público brasileiro está inserido para ir ao cinema. Né? Então, assim, é também, na minha opinião, um retrocesso, uma reação à realidade que a gente vive hoje. Nós não estamos mais na Guerra Fria, para as pessoas pensarem dessa forma. Um filme, como o Fê falou muito bem, ele é um produto que precisa ser pago. Muita gente, inclusive, crucificou o Walter Salles por ele ser rico e financiar o filme com uma boa parte do capital próprio. Se não fosse isso, esse filme não teria acontecido. Se fosse isso, o Brasil não teria ganhado um Oscar, como ganhou. Certo? E aí, eu coloco uma outra questão também, que é o seguinte: eu acho que no caso do Ainda Estou Aqui, que é o que motivou essa horda de gente aí no cinema, não é completamente coberta pelo interesse no cinema nacional. Eu entendo que há o brasileirismo do nosso povo de querer se ver representado, seja no Oscar, seja nos rankings de filmes mais assistidos no Brasil e no exterior, para simplesmente gozar quando vê o Brasil tendo visibilidade. Você viu, por exemplo, muita gente se orgulhando nas redes sociais. Tudo bem que falar de redes sociais é sempre um debate mais baixo assim, né? Só que você viu muita gente, por exemplo, se orgulhando de avaliar o filme no Letterboxd sem ter assistido o filme. Ou seja, eu estou aqui logando as minhas 5 estrelas para dizer que eu suporto no sentido de apoio, né, de dar apoio. Eu dou apoio
ao cinema nacional? Primeiro, quem é você e qual é a sua significância no Letterboxd para achar que isso faz a menor diferença para o reconhecimento do filme? Em segundo lugar, essa pessoa quer ser vista, ela quer ser percebida de alguma forma, ela não quer apreciar o que é o cinema brasileiro. Ela não está nem aí para o cinema, inclusive, porque se ela tivesse, ela não faria esse tipo de coisa. Não é, claro, que a maioria das pessoas, né, que viram filme, naturalmente, não é a maior parte do comportamento do brasileiro, mas há muito disso. Então, esse entusiasmo brasileiro por ver um filme que é brasileiro ficando famoso, mesmo que essas pessoas sejam contra a cultura norte-americana, mas querem agradar os americanos de forma tímida, elas acabam simplesmente fazendo o que pode haver de pior para o cinema brasileiro, que é dar um crédito sem sequer ter visto o filme. Sem sequer ter visto o filme com o celular desligado, inclusive. Né? E aí tem uma terceira coisa, que é o seguinte, aí é um pouquinho menor, que é uma ideia que eu tenho, por exemplo, qual é a necessidade de a gente chamar cinema brasileiro de cinema brasileiro? Na minha opinião, e aí é uma opinião totalmente pessoal, com base em nada, é uma questão preferencial, naturalmente, não existe cinema brasileiro. Existe cinema. O Brasil faz cinema. Ponto. Cinema brasileiro, que inclusive é uma pauta, né, de muita gente que trabalha no mercado, não deveria ser um gênero. Não deveria ser um gênero. Cinema brasileiro é cinema. E é cinema do Brasil. É um filme produzido, feito, rodado, etc., no Brasil, mas é cinema como qualquer outro. Então, eu acho que muitas vezes, a minha impressão, né, é que a gente entra numa searas de criar uma identidade para falar não somos americanos, que acaba sendo maior do que o próprio cinema que a gente produz aqui. Mas eu posso estar errado, como sempre. Será que é uma extensão do complexo de vira-lata, então, Jason? E, de novo, Nelson Rodrigues. Eu tô muito rodriguiana hoje, pessoal. Tô É com impossível saudade. não ser rodriguiano no É Brasil. impossível. Nelson tem sempre razão. Vou fazer uma camiseta. Nelson tem sempre razão. Mas eu. Engraçado, você sabe que quando apareceu essa notícia, e eu fiquei pensando um pouco sobre isso, e fiquei refletindo se de fato não seria exatamente o oposto, que não teria sido um reflexo do Ainda Estou Aqui, mas sim que o Ainda Estou Aqui teria acontecido por conta dessa retomada do cinema nacional. Vamos usar cinema nacional, né? Porque isso é o que se coloca normalmente. Eu concordo absolutamente contigo, Jason, em relação a que de fato se faz cinema e que a gente não deveria falar cinema nacional. Mas a gente cresceu, a gente se desenvolveu falando o que é cinema nacional e o que não é. Mesmo porque quando você fala, sei lá, historicamente de cinema marginal, o cinema novo no Brasil, né, para se diferenciar de pornô chanchada e tudo isso, você fala que isso seria a cara do Brasil, o Brasil profundo e tal. Então, a gente teria que dar uma investigada historicamente muito mais profunda do que a gente está fazendo aqui Tem um porquê agora. histórico, né? Exato, exato, né? É uma questão absolutamente histórica. Agora, olha que interessante. Eu acho que já tem um tempo que a gente tem tido essa retomada brasileira e tem participado de festivais pelo mundo. Eu estou dando um curso de festival e premiação, e é muito interessante porque quando eu fiz um levantamento sobre Cannes, por exemplo, apareceu, agora eu não me lembro a referência, mas que o Walter Salles tinha estado há 5 anos em Cannes e tem um mercado gigantesco, todos esses festivais têm grandes mercados, e se você não está lá, você não existe de fato. E ele já estava há 5 anos falando sobre o Ainda Estou Aqui, fazendo, enfim, aparecendo, estando, né, no lugar que é onde você deve estar quando você quer fazer grandes filmes. Você começa por esse ambiente, né? Então, de fato, isso, o que não é levado em consideração é que as coisas vêm acontecendo já há muito tempo. Então, o filme ter sido premiado agora é o resultado de décadas de esforço de você ter uma recolocação do cinema nacional. E que vem, sei lá, desde Tropa de Elite, desde Cidade de Deus. Veja, de tempos em tempos a gente tem um certo estouro. Acho que a grande diferença agora entre a Central do Brasil, Tropa de Elite, Cidade de Deus,
Tô pegando os maiores porque é o que todo mundo conhece. Para mim, é rede social. Uhum. Entendeu? É o quanto as pessoas estão se manifestando em relação ao gosto. E aí entra a questão do letterbox que você colocou, né? Quem é você para colocar isso no letterbox? Você pergunta. E aí é que qualquer pessoa que tem um letterbox hoje, de fato, se julga muito importante e acha que o seu gosto precisa ser visto, precisa ser colocado. E é muito interessante porque é uma rede social de cinéfilo. E aí quando você diz, poxa, você gosta de cinema, mas você não tem um letterbox? Como assim? Já existe uma certa cobrança em relação a isso. Pior, Então as você tem pessoas um se acham Letterboxd, relevantes. Ah, você tem um Letterboxd e você não gostou de Ainda Estou Aqui. Você pronto. vai Não, aí perder acabou. o É a seu polícia. CPF. Aí é Você será patrulha. caçado. Exato, exato. E aí é bom. Aí a Mas, gente entra na questão dos cancelamentos e dos julgamentos absolutos, né? mas é a geração Rotten Tomato, galera. Imagina que você Uhum. tem muita gente que seguia para apreciar filmes 200%. Tudo bem, acho que é uma roda que se retroalimenta. O Jason falou, é caro. Pô, se é caro, vou esperar uns caras aí de boi de piranha, para usar uma expressão bem do interior. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, não gostou. Porque eu tenho meu dinheiro é contado, né? Então, acho que nessa questão da geração Rotten Tomato, muito baseada em críticas, e tem muita divulgação, né? Nas redes sociais, influencers, os estúdios pagam grana, né? Convida todo mundo para assistir bonitinho e tudo mais. Então, eu acho que, do ponto de vista comportamental, eu faço essa ligação. Eu acho que eles acabam, esse comportamento letterboxiano aí de apontar o dedo na cara, porque basicamente todo mundo virou um crítico, né? Lembra? O IMDb, né? O próprio Metacritic, tem várias plataformas até colaborativas. É engraçado historicamente, Flávio, você estava falando, estava pensando. E o Jason também falando sobre o gênero brasileiro, né? A gente até hoje considera, a gente academicamente estamos discutindo se a gente ainda não está no que a gente chama de cinema de retomada. E ele começa com Carlota Joaquina. Você estava falando, o estouro foi ali, Central do Brasil, Tropa de Elite, né? O estouro grande, assim, talvez o Alta Compadecida ajudou, mas o milestone, né? O marco é o Carlota Joaquim, pós-Collor ali, fim da Embrafilme para a Ancine foi o Carlota Joaquino. E muita gente fala, mas até onde vai essa retomada? Mas como é uma curvinha que vem vindo, a gente, ainda está retomando. Não teve platô, estamos retomando, né? É porque a gente ainda tem. Então, A gente estava discutindo que ainda tem. Você pega os tops 10 filmes mais assistidos da história do Brasil, tem uns 5 ainda que é dos anos 70. Não conseguiu passar, tá ligado? A gente pode fazer um episódio só lendo esse ranking e comentando filme a filme. Outro dia eu fiz isso numa mesa de bar. Eu abri o ranking e fui falando, qual é que vocês acham que é o primeiro? Eu falei, não é possível. Cada filme tem uma história fantástica e tá no ranking que tá. Não que bilheteria seja tudo, né? Agora, você falou uma coisa fantástica, né, Flávio? Sobre e também fazendo o gancho com o Jason, sobre ainda estou aqui e os festivais. Cara, não sei se as pessoas. Lembra que eu falei que eu ia trazer isso à tona? Esse financiamento pelo governo, vocês imaginam que na época Bolsonaro secou. Independente do seu espectro político, é só entender que o Bolsonaro falou, corta aí. E ele tem, né? Então, assim. E aí, como é que foi feito, né? Muita gente ainda, ganhamos o Oscar com Lei Rouanet. Não, cara. O próprio diretor, ele participou porque nos festivais, especificamente em Cannes, tem rodadas de negociação. Não é só premiação por qualidade e tudo mais, né? Então, o que acontece? Tem uma rodada de negociação onde produtores, executivos, diretores, estúdios e distribuidoras sentam para trocar ideia. E o Valtão ele fez um leilão. Antes do filme estar pronto, falou assim: quem quer pegar a distribuição exclusiva do filme? E aí, se não me falha a memória, foi a Sony. E a Sony falou: toma, bala, vai lá, Valtão, e faz o teu filme. Então foi, ou seja, já na garantia de um bom divulgamento, de boa divulgação, e que no final foi o próprio Cantes que ajudou, premiando, atriz, né, e tudo mais, acabou funcionando. É o puro Foi suco. Globo de Ouro. Globo Foi de Globo Ouro, de é Ouro. verdade, perdão, É. assim, foi o puro suco da indústria do cinema funcionando a contento, entendeu? Eu acho que o problema é que isso não é um modelo que a gente segue, né? Eu acho que a gente, como o Jason falou, o produtor médio brasileiro, ele está muito mais alinhado a um campo ideológico e político, que independente de se é certo ou se é errado, que diz assim, você fazer marketing do filme é meio errado. Então, o marketing do filme brasileiro é participar de festival. Ah, ganhou palma de não sei o quê, leão de não sei de onde. E aí, assim,
brasileiro médio, olhar lá os laurozinhos no negócio, ó, participou e tal. O que interessa é o seguinte: o que estão falando no TikTok, o que falou no Letterboxd, se o vizinho curtiu, tá com uma camiseta. Como é que a gente não tem, né? Acho que já saiu o filme da Turma da Mônica ou tá para sair? Qual deles? Não Saiu do Vai ter um Chico novo? Bento. o O Chico novo. Saiu Bento do e a Chico Bento. Goiabeira. Já É, tá. já, né? É. Como é que a gente não tem criançada na rua andando com camiseta, velho? Só tem do Homem-Aranha e não tem Chico Bento. Tudo bem que é o Chico Bento, eu que sou do interior, mas pode ser de Cebolinha. Mas, então, eu acho que é uma carência do Brasil se posicionar, e eu, humildemente, aí é a opinião pessoal, acho que a gente é o país mais da hora do mundo, e não é porque eu sou brasileiro, é uma opinião crítica baseada em cultura, que assim, como um país sem sal, e agora eu vou apanhar muito, como a Coreia do Sul, consegue ter a indústria cultural que ela tem com K-pop, com aquelas coisas de, sabe, filmes maravilhosos, não sei o que, não sei o que lá, e a gente não está exportando a cultura. Cara, a gente é antropofágico, a gente tem todas as culturas do mundo, a gente é bonito, é divertido, tem som, tem música, tem cor, não sei o quê. E a gente não extrapola essa indústria cultural para vender nem internamente, bicho. Embora musicalmente o Brasil é fora da curva, né? A gente consome mais música em português do que em inglês. Mas nas Então, outras mídias a gente apanha como cachorro, tá ligado? Porque, né, é duro isso, a gente tinha que capitanear esse negócio. mas é que tá, Fê, deixa eu só trazer uma comparação aqui para a gente até ir para a próxima pauta, próximo assunto da pauta, né? Que é o seguinte: eu estou fazendo pesquisas na internet aqui, então esses números não são precisos, tá? Naturalmente. Ah, mas assim, pelo que eu vi, o último resultado acumulado de Ainda Estou Aqui foi 5,6 milhões de pessoas no cinema brasileiro. 5,6 milhões de pessoas, o que já é um milagre. Quando a gente passa de 1 milhão de pessoas, assim, já é uma puta comemoração. Ainda Estou Aqui fez 5,6 milhões. Minha Mãe é uma peça 1, de 2013. 4,6 milhões de pessoas. Minha Mãe é uma peça 2, 9,2 milhões de pessoas. Minha Mãe é uma peça 3, 2019, junto com Vingadores e junto com De Pernas pro Ar 3. 11 milhões de pessoas. Cultura na O veia. Paulo Gustavo, o Paulo Gustavo foi o ator que mais levou brasileiros na história do país para ver filmes nacionais. Ele é Sônia Pelo Braga. menos recente. Pelo menos recentemente, né? Pelo menos recentemente. Mas Agora, é aquela coisa, ele era um influenciador. Sim, mas ele era um comediante, ele era um ator e ele era bom no que ele fazia. Independentemente se a gente gosta ou não do Paulo Gustavo, ele levava pessoas para pagar o ingresso do cinema, que já era caro em 2019. Porque eu lembro dessa conversa ainda em 2019. Então, por que que o Paulo Gustavo, num terceiro filme, os filmes eram praticamente todos iguais, as piadas eram as mesmas, mas o Paulo Gustavo, os roteiristas e todo mundo que trabalhou no filme com a genialidade de repetir a fórmula, bem porque deu certo, e continuou dando certo, a gente tinha o quarto filme marcado, se não me engano. Como é que essas pessoas, incluindo o Paulo Gustavo, conseguiam levar tanta gente cada vez mais para o cinema brasileiro? Porque havia identificação com aquele filme, havia identificação com aquele tipo de humor. Então, as pessoas não foram ao cinema porque todo mundo era gay e todo mundo queria ver o Paulo Gustavo. Assim como quem não foi ver os outros filmes, ou quem deixou de ver o Ainda Estou Aqui, não deixou porque é bolsonarista. Eu acho ridículo esse tipo de argumento que vem ali do senso comum e tal, que não é nada do que a gente encontra aqui naturalmente, mas que é o que muita gente tenta justificar. Para mim, e aí é uma percepção mercadológica, isso é muito claro, não há identificação com o que é colocado no cinema, no circuito comercial brasileiro. Enquanto a gente não pensar em filmes que se comuniquem não só com a realidade brasileira, porque, por exemplo, Central do Brasil é um filme que explora a realidade brasileira de forma temporal, inclusive. É um filme pelo qual eu sou apaixonado. Mas talvez não é o filme que vai levar 11 milhões de pessoas para o cinema. Então, é preciso fazer pesquisa, é preciso, primeiro, entender quem você quer alcançar com o seu público. Eu não estou vendendo isso como um profissional de marketing, até porque eu sou profissional de marketing que odeio o marketing moderno. Eu não suporto, acho tudo que acontece hoje em dia é ridículo. Mas não adianta você querer simplesmente ter uma ideia, forçar as pessoas a irem ao cinema com cota de tela, sem que o seu filme não conversa com mais ninguém além de você e da sua mãe, por exemplo.
Isso eu acho muito complicado, entendeu? Porque aí depois acontece, inclusive, o que a Marvel andou fazendo lá fora, que é o seguinte: não foram no cinema porque são machistas, não foram no cinema porque são racistas. E aí eu acho que é quando o debate mercadológico, cinematográfico, artístico, ele vai assim para vala direto, que é quando a produtora ou o produtor ou o estúdio culpa a audiência pelo filme que tem. Então ninguém foi ver o meu filme porque as pessoas são ruins, porque as pessoas não gostam do que eu estou fazendo. Sim, por quê? Porque elas não se identificam com aquela lição de moral que você está tentando colocar em tela para que todo o seu país assista, ou para que o mundo assista. Então não adianta falar mal de americano, do Oscar, como foi o caso de Ainda Estou Aqui, né, quando a gente perdeu ali o Oscar da Fernanda, que, claro, é uma atriz brilhante, que teve uma performance, uma apresentação muito boa, mas não é culpa do americano. Sinto muito. Sinto muito. E aí esse tipo de argumento ele acaba se sobrepondo a qualquer discussão inteligente que a gente poderia ter sobre o cinema nacional e que poderia ser um ponto de reflexão até mesmo para mudar o que a gente enxerga que é o cinema nacional hoje. Claro que não é só isso, né? A gente tem Amanda, por exemplo, nossa amiga Amanda S., não vou revelar a identidade total dela, é uma pessoa com um repertório cinematográfico espetacular. Ela não gosta da maioria dos filmes que ela assiste, né? A Amanda deve estar ouvindo a gente aí, tenho fé nisso, mas ela tem um repertório espetacular e ela assiste a muitos filmes nacionais que sequer vão para o circuito comercial, são todos filmes independentes. Por quê? Porque as pessoas têm dificuldade de vender as próprias ideias. Porque muita gente que produz filmes belíssimos é contra a comercialização da arte. Mas eu sinto em dizer só que a gente comercializa a arte a rigor para as massas desde a Idade Média, no mínimo. Momento para fechar. Flávio, é fogo de palha? Era revanchismo por causa da Fernanda Torres? Ou o cinema nacional agora faz parte do cotidiano do cinéfilo? Eu espero e acredito que seja parte. Eu acho que eu tô muito otimista hoje, né? Que Apesar de delícia. rodriguiano, eu sei que não combina, mas enfim, eu acho que caiu no gosto do brasileiro, é isso aí. E você, Jason? Tomara. Volta do quê? É fogo de palha ou agora veio para ficar? Eu acho que é fogo de palha. Eu acho que é fogo de palha e só vai ficar quando a gente tiver alguma chance de ir pro Oscar. Alguma. E eu não estou nem dizendo a escalação, a nomeação, a chance de a Já gente tem. aparecer lá. Já O tem, o agente Kleber secreto. Mendonça Filho já tá aí dançando frevo lá em Cannes nesse ano com o Agente Secreto. Então, anotem as palavras. Vai rolar, gente, vai rolar. Tomara, tomara. Baker, Eu tô bastante entusiasmado, inclusive desde a vitória do Ainda Estou Aqui, não acho que foi o melhor filme internacional, não foi meu favorito, mas o que venceu, né, inclusive até as nomeações, não só o prêmio em si, mas as nomeações do filme, elas foram muito importantes porque elas reconheceram um talento que de fato estava ali. Né, de produção, de atuação, etc. Então, acho tudo isso muito importante. Só que eu sou pessimista com relação ao interesse do brasileiro. Eu acho que a gente precisa melhorar muito moralmente, não vai acontecer, claro, mas acho que a gente precisa melhorar muito moralmente para a gente passar a perceber melhor o nosso cinema aqui. E você? ixi, Jason, vamos ter que entrar numa discussão do moralmente aqui depois. Porra, Jason, era pra fechar, irmão. Como você solta moralmente aí, irmão? Não, não. Caramba! Acho que chegamos na hora, então, de ir para Fer, você vai fechar? Não, a minha Qual é a sua opinião é opinião? que Fecha vai aí, Fê. corrigir, o crescimento vai corrigir a inflação. Se for falar uma opinião técnica, a gente vai. Se é que existe em Bom, cima do muro, eu acho que a gente só vai corrigir a inflação. Eu acho que vai crescer mais um pouco. Não sei se a gente, sei lá, o agente secreto tem que estourar pro norte, assim, mas acho que a gente só vai continuar crescendo um pouquinho. Eu só tô de olho se a crise econômica que o Brasil vem passando, independente também, pelo amor de Deus, hein, gente, não vamos entrar também, mas se isso também não vai continuar impedindo, porque afeta muitas camadas populares de ir ao cinema, sacou? Você, né, você não tem dinheiro, você não vai no cinema. Então, acho que o crescimento vai corrigir a inflação, só, entendeu? Tomara que continue. Bora, bora para o nosso clássicos. clássico do dia. E, gente, hoje a gente tem um clássico. Sempre vai ser isso.
Vocês vão cansar de me ouvir falar, mas esse filme é sensacional, é brilhante, você tem que ver. Porque, na verdade, essa ideia de discutir clássico em todos os nossos episódios é para. É cota de clássico, quase, né? É uma forma de incentivar as pessoas a voltar a esses filmes brilhantes sempre que possível. E o clássico de hoje é nada menos do que Casablanca. Qual que é a nossa E música, agora, Flávia? quem vai começar? Quem vai começar a falar do Casablanca? Vai você. Eu, É, ué. eu, Por favor, faça as honras. É a mais gabaritada para tal. eu sou suspeita porque, veja, eu disse isso quando a gente discutiu com um grupo de pesquisa há 2, 3 semanas, algo do gênero. Eu falei algo que eu nem sequer tinha me dado conta, e eu me dei conta durante a discussão, que foi o seguinte: Casablanca me formou moralmente. Olha, Jason, já aqui puxando essa discussão. Em que sentido? Eu aprendi a ser cínica com o Humphrey Bogart. E eu assisti Casablanca possivelmente no mesmo período que eu assisti quase tudo na minha vida, que foi entre 15, 16, 17 anos, que foi quando eu me formei com esse gosto que eu tenho hoje. Não mudei muito de lá para cá, é impressionante, mas a boa parte dos clássicos eu assisti durante esse período. É claro que, como todo clássico, eu estou sempre revendo, estou sempre voltando. E é muito interessante que eu me dei conta, então, dessa vez, que o meu cinismo e a minha forma irônica de lidar com questões da vida em geral, eu aprendi com o Humphrey Bogart. E eu acho que isso só faz sentido se você conhecer o filme. Então, a gente está lidando aqui, em primeiro lugar, com. É muito interessante isso. Que tipo de filme é Casablanca? É um filme histórico? É um romance? É um filme noir? E o que que é que essas três coisas têm a dizer sobre esse filme? Vocês acham que vale a pena a gente fazer uma introdução para o público? Será que tem Vale, vale, incautos vale. e Será? não iniciados em Casablanca? Eu não sei. É que é um filme tão clássico, eu assisti há tanto tempo, revi recentemente. Eu não consigo imaginar, eu não tenho mais noção assim se o afegão médio assistiu ou não Casablanca. O que você acha? Olha, eu falaria o seguinte: esse é um filme de 1942, então o tempo histórico já permite a gente falar de spoilers, Ah, né? sim. Uhum. É. Que isso é um pouco permitido, né, a partir dessa data de lançamento do filme. Mas eu diria, independentemente do que a gente for falar, o seguinte: nada do que a gente falar aqui vai destruir a sua experiência. Ah, sem Não estou dúvida. nem falando de spoiler, Acho que todos os né? Tô falando clássicos é assim, né? total, não, tô É, falando da descoberta do sim. filme, do prazer de ver o filme. Inclusive, né, eu tive o prazer, graças ao meu péssimo repertório, né, baseado em filmes americanos modernos, né, contemporâneos, na verdade, de não ter visto esse filme antes. Eu assisti muito recentemente, por conta, inclusive, do nosso grupo de pesquisas ali. Mas eu suporia que nada do que a gente vai falar aqui estraga a experiência, muito pelo contrário, enriquece, porque você, mesmo vendo pela primeira vez, vai ter um olhar muito mais reflexivo do que significa aquilo que você está vendo naquele dado momento. Só que aí uma outra coisa acontece no filme e, enfim, aí você nunca vai sair de uma reflexão sempre em construção. Então eu não me preocuparia com, enfim, nenhum spoiler e nem no sentido da gente perder qualquer fragmento dessa experiência. Muito pelo Eu acho que contrário. sendo um clássico que aconteceu há tanto tempo, né? Na verdade, ouvir sobre antes de assistir é bom que te dá contexto, te dá repertório, né? Você saboreia, é tipo entender um pouco do que você vai saborear pela frente. Não porque seja um filme difícil, muito pelo contrário, é o suco do cinema de estúdio americano ali, do final dos. Assim, talvez o começo do final dessa era do cinema de estúdio americano. Mas eu quero que, sei lá, falem, acho que o Flávio ou vocês, falem um pouco do filme, depois eu queria falar um pouco do contexto histórico de produção, que eu acho muito legal. Mas Bom, Fiquem à vontade. vamos falar do filme aí, Flavinho. vamos. Bom, então só para situar quem nunca assistiu, então, por favor, se você não assistiu, se você não viveu até o momento, né? E talvez eu fale isso com todos os clássicos. É um filme de 1942, né? Dirigido pelo Michael Curtiz.
E veja, se é 1942, a gente está falando da Segunda Guerra Mundial. A gente está próximo, né, razoavelmente próximo, está no meio, na verdade, né, de 39 a 45. Então, esse é um momento muito crucial, né, da Segunda Guerra, e o filme, de fato, trabalha com essas questões da guerra, porque a gente está falando de Casablanca, que é um entreposto ali entre um lugar para onde as pessoas iam se refugiar, de certa maneira, da guerra, é, que fica no norte da África, certo? Fica no noroeste da África. E só para dar uma situada historicamente, que acho que vai fazer sentido. França invadida pelos nazistas, dividida ao meio, metade da Uhum, França entreguista, né, pelo regime de uhum, Vichy, e depois isso. a outra metade meio independente, meio esquisita. E Marrocos era um protetorado francês. Então, teoricamente, ao invadir a França, a Alemanha nazista ganha de lambuja esse protetorado francês. Acho que é um contexto só para ver a bagunça que era, A né? bagunça, né? Então é nesse ambiente de as pessoas que param em Casablanca, elas estão, na verdade, no entremundos ali, né? Estão tentando chegar até fugindo da guerra, indo para algum lugar um pouco mais livre. Em princípio, dali eles partiriam para Portugal e de Portugal talvez para os Estados Unidos. Era mais ou menos essa a rota. E ali, então, a gente se depara com um romance entre um casal que, na verdade, nunca foi, né? Um casal que nunca aconteceu, que é interpretado aí por esse casal magnífico que é o Humphrey Bogart e a Ingrid Bergman, certo? E a grande questão aqui é entender como é que isso vai se desenvolver ao longo da trama nesse meio de guerra, né? Nesse lugar que teoricamente seria muito exótico. A gente está falando de 1942. O que se ouvia falar de Casablanca talvez permeasse o imaginário de muitas pessoas. E ao que tudo indica, as pessoas que já visitaram lá dizem que o filme de fato criou um ambiente muito romantizado e exótico para que a trama se desenrolasse ali, né? Bom, a grande questão aqui é olhar então para esse romance que não sei se a gente pode levar como talvez um dos romances não acontecidos, né, de forma ah, não tão clara, não tão evidente, e que todo mundo acha que de fato é um filme sobre esse romance, né? Eu Nossa, não sei, meninos, se vocês você, conseguem olhar para esse filme dessa maneira você que eu disse que tô trazendo para vocês. você disse que é um romance não acontecido pelo começo ou pelo final? Pois é, essa é a questão. Será que a gente está se Ou enrolando pelos dois. aqui? É um pelos dois. É porque, para dar um contexto, né, já passo para o Jason. Veja, o Rick, que é o personagem principal, ele tem um bar em Casablanca, e aí vai todo tipo de gente, né? Porque era um entreposto de guerra, protetorado, era a melhor forma de você conseguir sair da Inglaterra, perdão, da Europa. Você imagina, a Alemanha nazista tinha um bloqueio com os U-boats, os submarinos, então não é simples, vou ali para os Estados Unidos e já volto. Muito judeu fugindo da perseguição. Então era um americano que tinha um bar ali, e aí entra pela porta, na verdade, não vou estragar como que ele descobre que ela está no bar, né? Bom, ela entra pela porta, junto ao marido, ou seja, ela é uma mulher casada, certo? Mas ela já teve uma affair com o dono desse bar aí. E aí, ao pedir, posso falar? Ou não? Estraga cedo. Gente, peraí, um minuto. É muito difícil dar a sinopse de um filme tão importante Não, quanto Casablanca é esse. difícil. É difícil porque, É de fato, a difícil. gente não sabe por onde começar, Eu acho que é né? um triângulo amoroso, pelo meu. Tem gente que não conta, mas eu acho que é meio que um triângulo É, amoroso, entendeu? de fato é um triângulo amoroso, mas é isso. Bom, Sim. Fer, continua que você estava indo bem. Não. E aí ela entra, bom, ela chega com o marido e tal, e o marido dessa moça, ele é um líder da resistência contra os nazistas. Então tem todo um contexto legal. Então você tem um americano dono de um bar neutro, meio como os Estados Unidos era, a época, neutro em relação à guerra, só vendendo arma, ganhando dinheiro do caramba. E aí você entra a mulher que era um quase romance, como diz a Flávia, do passado, que a gente vai conhecer por um flashback bonitinho, chega com o marido, e aí, para anunciar a sua chegada, ela pede uma música que faz lembrar. Você acha que Jason e Flávia, ela faz jogo duplo nesse começo?
Tipo, porque ela Uhum. é Em uma qual mulher sentido? casada. Como assim, jogo duplo? Ela é uma mulher casada. Vocês acham que ela chega chavecando ou ela foi na ingenuidade de pedir a música que ia lembrar o passado dos dois? Não, ela já sabia, né? A música que ela pede para o Sam, que é o pianista do bar, do É. Rick, né? Ele vê quando ela entra no bar e ele já arregala os olhos pensando o que que essa mulher está fazendo aqui, né? E já dá um spoiler pra gente de que algo de estranho aconteceu entre ela e o dono do bar. Até então a gente não sabe exatamente o que que aconteceu. Vai levar um tempinho até que a gente descubra. Mas quando ela pede a música, que é uma das cenas mais memoráveis do filme, não só pela música, mas pela forma como isso é filmado. Lembrando, gente, eu vou pausar aqui só para pensar o seguinte: olha, uma das coisas mais legais da gente discutir cinema é exatamente pensar não só o que está sendo, a história que está sendo contada ali, a narrativa, mas o como isso vai acontecer, que é exatamente discutir a linguagem cinematográfica. Então, falar aqui, né, de enquadramento, de iluminação e de som, eu acho que é extremamente importante para entender o porquê que o clássico se torna clássico. Não é só uma história clássica, é a forma como essa história está sendo contada para gente. E esse é um momento É. muito crucial do filme em si, porque é quando a gente vai perceber por olhares, por close, né? O close no rosto dela que fica muito pensativo, a gente tem um close, quase um super close ali no rosto dela, enquanto ele toca a música, o desespero do pianista ao tocar, não querendo tocar porque ele sabia da importância da música que ela estava pedindo. Então veja que cada um dos detalhes, né? A pausa que ela faz para tomar um drink, e quando ele começa a tocar e cantar a música, aí a gente é transportado junto com ela para aquele momento, que a gente ainda não sabe qual é. Isso é muito importante. E, spoiler, ela também não sabia enquanto atriz, porque o roteiro foi sendo escrito e reescrito ao longo do filme, o que é uma maluquice, né? Eu adicionaria um segundo parênteses aí, que é o seguinte: esse filme é lindo. E eu não estou Maravilhoso. falando sobre a beleza narrativa dele, nem sobre, enfim, a beleza técnica dos ângulos, né, das capturas. Até porque, como a Flávia falou, você tem capturas que têm um ângulo perfeito a ponto de apresentar um determinado personagem de uma forma inesquecível por conta do ângulo em que essa pessoa aparece. Mas ele é um filme tecnicamente muito bem produzido. A remasterização atual, a mais recente dele, faz com que o filme ele pareça ser um filme de 2023. Por exemplo, de tão bem filmado, de tão bem restaurado, a Ele é muito qualidade bom. da imagem assim é uma coisa que é de tirar o fôlego quando você tem o olho para isso, quando você presta atenção nessas coisas. Você vê um filme de 42 e pensa: meu Deus do céu, não é possível que esse filme não seja do século 21 e principalmente de 2023, 4, 5, porque a definição é muito alta, a definição da imagem ali, né? Enfim, esse é só um parênteses que eu queria colocar em cima do que a Flávia colocou em cima do que o Fê estava falando, porque realmente essa é uma experiência que escala. Quanto mais você vê o filme, mais apaixonado naturalmente você vai ficar. Eu acho que o filme é belo quando você pensa em estética, mas a gente pensa em estética em fotografia. Não, mas estética enquanto tudo o que ele quer dizer em pôr em cena, né? No mise-en-scène, no pôr em cena. Então, assim, a direção de fotografia, o ângulo, a interpretação, a direção de arte, o figurino, maquiagem. Isso num filme preto e branco, tá, galera? A gente tá falando tudo isso e o filme não tem cor. Mas dentro a iluminação, muito no estilo noir dura, né? Depois a gente pode até entrar nessas searas técnicas, mas eu acho que assim, por que eu tava brincando com vocês dessa dubiedade? Se vocês forem lembrar, o Rick é um cara recluso. Ele é o dono do bar, mas no fundo do bar ele tem ali um cassino, ganha seu dinheiro ilegal, porque era proibido, e na frente a galera toma o drink. Então, como todo bom americano fala, é quase uma mistura de gangster é meio gangster, né? A figura dele, assim. Ele é um dono de bar meio recluso. E aí ela usa desse expediente de pedir a música para que ele venha e apareça. Eu acho que, embora ela e a interpretação dela é fantástica, porque você vai achando que ela tá meio ingênua, né? Porque ela tem um rosto angelical, parece uma boneca maravilhosa. E sempre parece que é uma mulher
fatal e malandra. Mas chegar lá, discutir com o pianista que é amigo, que sabe do background da história, falando, toca a música aí, tá ligado? E aí ele chega, puto, pô, essa música não pode tocar, é proibida. Daí ele olha e fala, puta, é ela, tá ligado? E aí tem um ângulo lindo, que é ela e o marido atrás, cara, olhando assim, uma justaposição que leva o espectador a entender, então, puta, então tem uma história forte, porque até então você não sabe, né? Com certeza rolou um warfare forte ali. Então, eu acho que assim, o filme ele é cheio de frases de efeito e desses pontos de roteiro que você fala. Assim, você não subestima o espectador e ao mesmo tempo você dá subsídio para ele sentir, caralho, saquei. Então tem caso aí, teve, né? Será que vai ter pulada de cerco ou não? É, é fantástico, né? E aí, quer seguir, Flavinha? Segue aí que é a história É, do. não, é que é muita coisa para falar sobre o filme, mas, por exemplo, né, acho que duas questões que são primordiais. Três, na verdade. Primeiro, por conta da censura que a gente Ah, tinha, que vai ter, exato, na verdade, no cinema americano até a década de 60 e pouco, ficou essa questão de que ela não poderia ter cenas muito fortes e picantes, né? Na e verdade, adultério. entre os dois, porque ela era casada, É. né? Então veja que essa questão do triângulo amoroso é muito interessante, porque enquanto o marido dela está preocupado com a revolução, na verdade, com a libertação da França, com o fim do nazismo, e luta muito bem em relação a isso, ela e o Rick, ela chama Ilsa, né? Ilsa e o Rick ficam ali nesse vai ou não vai do tipo, o que vai acontecer com a gente? E aí, numa questão de flashback, a gente vê que os dois tiveram uma relação em Paris, exatamente no momento prévio de Paris ser invadida. E a invasão, então, foi o que separou os dois, foi cada um para um caminho, mas a grande questão, eles deveriam ter fugido juntos. Ela, então, fica sabendo que o marido está vivo e decide, então, largar o Rick e correr para encontrar o marido, que até então ela imaginou que estava morto, né? Então, que fique claro, ela estava tendo um caso com o Rick, porque ela achava que ela estava viúva. Mas veja que isso, né, é uma questão que o roteiro precisou ser construído dessa maneira, senão ele não passaria, não seria aprovado, né? O filme não iria para frente. Essa é uma questão. A segunda grande questão é pensar que é um filme noir. Isso, gente, é muito complicado, porque o noir, quando você vai estudar teoria cinematográfica, ninguém consegue definir muito bem o que é o noir. Ele é um gênero, ele é um estilo, ele é uma atmosfera, o que de fato propõe e define o noir enquanto tal. A gente não sabe exatamente. O que se sabe é que tem toda uma relação com histórias policiais que os franceses consumiam dos americanos, então tem uma relação entre França e Estados Unidos muito forte, que é exatamente o que está acontecendo ali. Para mim, esse é um dos filmes que define, se é que pode se definir, o que é o noir. Você tem um amor impossível, uma femme fatale, que é o caso dela, você tem intrigas, você tem uma atmosfera de suspeitos e quem vai conseguir escapar, quem não vai, quem vai sair daquele ambiente e não vai. Ou seja, você tem essa iluminação maravilhosa que só o cinema noir consegue ter. Então você tem todo esse jogo por trás. E Em a termos, questão histórica. em termos estéticos, posso acrescentar no ar, luz dura, então você tem a luz e sombra muito marcada, você tem ângulos um pouco diferentes, então poucas, às vezes a câmera está na linha do lar, ou ela está no plongé ou contra-plongé, às vezes um ângulo holandês, para denotar um pouco, né, de ângulo holandês, é quando você entorta, assim, ó. Só pra vocês terem a ideia, a câmera, e aí você dá uma sensação de instabilidade na cena, isso é clássico, e acho que, acima de tudo, também, enquadramentos muito interessantes, muito close na cara, e close na cara quando a cara tá do lado sombrio dela, entendeu? Deixa eu mexer, ver se eu consigo fazer aqui um noir. Então, assim, você tem um close quando a cara tá bem de ladinho, assim, sabe? Justamente para dar sempre essa dubiedade moral, porque o lance do noir é ficar discutindo essa dubiedade moral, e que cai muito bem num período de guerra. Talvez a gente ache hoje, em retrospecto, acho que a Segunda Guerra era super simples, bom contra o mal. Mas assim como hoje as nossas guerras têm muita guerra de narrativa e dubiedade, na época também tinha. Então a estética não casa muito com esse momento de
um cara um americano em Marrocos que é meio neutro, ao mesmo tempo com romance que era para ser e não era. Então, qual que lado vai? O lado sombrio que vai prevalecer ou é o lado que está na clara? Então, a estética não é assim, ó, é o puro suco para encaixar a história do Casablanca. É verdade, eu gosto muito desse aspecto do noir como um estilo, justamente porque ele oficializa a sombra no cinema. E a sombra que eu digo não só como um contraponto à luz, mas como uma questão da alma mesmo. Do ser Justamente a humano. sobreposição humana sombria, né, que é uma coisa muito interessante. Isso também está presente nos filmes neo-noir, naturalmente, né? Só que quando você fala de um filme em preto e branco, como Casablanca, parece óbvio que o preto vai prevalecer na tela junto com o branco, junto com as luzes, porque não é um filme colorido. Mas neste filme em especial, tenho certeza que em outros também, mas aqui em Casablanca, o preto faz parte da apresentação da imagem também. Então, quando você soma isso à definição da imagem, não é um filme filmado em IMAX, por exemplo, né? Do qual a gente está falando. É um filme antigo, com Sim. quase 90 anos de idade, né? Inclusive. Mas assim, quando você vê, existem alguns takes, algumas cenas ali, algumas stills que quando você olha a fotografia dela, você pensa, meu Deus do céu, como que uma câmera em 1942 consegue ter esta definição clara, nítida de sombra e luz filmando um personagem, por exemplo, num ambiente escuro? Não é possível. Né? Então, tudo que você vê parece um milagre técnico, porque não é só a técnica, mas é a projeção artística sobre a técnica. E por isso que é um filme que, enfim, é de tirar o fôlego mesmo, né, de fato, quando você vai pensar nessas características assim, de luz e sombra e o domínio da técnica. E o som, pessoal, né? A música, Incrível. o compositor é o mesmo de O Vento Levou. Ele já trabalhou com inúmeros grandes cineastas e, na verdade, me parece que esse filme ditou muitas regras que viraram clichês no cinema e o que é muito bom pra gente, porque eu vou repetir o que eu já falei da outra vez, porque clichê é bom porque funciona e funciona porque é bom. É claro que um excesso de clichê vai deixar o filme brega, né? Mas não é o que acontece aqui. Então, o que a gente tem, por exemplo, né, certos movimentos de câmera em que você precisa ter um momento de apreensão, né, as coisas vão ficar difíceis, e aí você movimenta, a câmera é muito delicada no movimento, Preciso, né? preciso. Preciso. E aí ela vem, se aproxima de você com close e a música cresce junto. Então, esse estilo de fazer cinema não era tão comum. É que hoje virou. Hoje a gente já tem isso como um feijão com arroz, mas na verdade as coisas estavam surgindo aqui. Então, todas essas questões técnicas, junto com essa genialidade de roteiro e de interpretação que a gente tem, transforma esse filme em algo quase inalcançável, de tão bom que ele é. Porque você tem absolutamente tudo. E um humor refinado. Eu falo do Rick de ser cínico, mas a gente tem a figura do capitão que faz o jogo duplo ali também, né? Capitão Renault. Renault, Ele Renault. faz um jogo duplo, ele literalmente, né? Ele joga Literalmente no faz um cassino, jogo mas duplo. ele precisa manter a ordem. Oi? Não, eu disse que ele literalmente faz um jogo duplo, né? Tanto com o Literalmente. personagem como do ponto de vista do roteiro. Exato, exato. Então, assim, isso é muito interessante, porque ele é um personagem fundamental Cara, para o final do filme, que, né, como já dissemos, vai ter spoiler, gente, não tem como não dar esse spoiler. para mim, a cena impagável do Renault é que, tipo, acho que vocês vão comentar que a cena clássica do o hino alemão versus a Marselhesa e tal. Aí os nazistas falam assim, porra, Renault, você não pode deixar essa espelunca. E aí lembra que eu falei, o Rick tinha um cassino no fundo, né? E aí os alemães falam, ó, Renault, você tem que fechar essa espelunca. Ele dá um apitinho, ó, esse daqui tá fechado por causa do jogo que é proibido. Chega o cara,
O senhor ganhou. E dá o valor do que ele tinha ganhado do jogo lá, velho. É perfeito o É time, as perfeito. cenas. Você É um fala, não é timing. possível, cara. E aí você vê justamente como o Jason falou, essa dubiedade, né, do cara. Tipo, ó, tô fechando porque jogo é proibido. Ó, tá aqui, capitão, o dinheiro do seu jogo que você ganhou lá no fundo, tá ligado? Porra! É muito bom. Que Sim, diz muito sobre a França nessa época, né? Que era dúvida. Pô, metade se entregou e metade era revolucionário. Aí vocês tinham partizão, os caras que lutavam contra. É muito bom, né? Eu destacaria assim o ponto técnico. Não dá para escolher qual é o melhor ponto técnico a se destacar desse filme, porque todos são impecáveis, né? Na minha mera análise, esse é um filme perfeito, né? Mas eu acho que um dos pontos de maior destaque, se é que a gente pode selecionar um, sob uma arma apontada para gente, né? Por exemplo, é o roteiro, né? Esse é um filme em que, assim, hoje em dia a gente quase nunca, muito raramente vê um roteiro como esse, que é um roteiro onde você pode conversar a respeito, ou sobre o qual você pode conversar a respeito com 10 pessoas diferentes, e cada pessoa escolhe uma frase favorita diferente das outras, das demais. Cada pessoa pode ter uma frase, uma citação, um trecho favorito desse roteiro, porque ele é tão bem escrito, mas tão bem escrito que você consegue extrair talvez 15, 20 frases mais impactantes que viraram clássicos do cinema, de fato, justamente porque é um roteiro brilhante, né? Então você tem ali uma sequência de diálogos espetacular que falam não só falam sobre os personagens, mas ajudam a construir a história da narrativa, o que você não está vendo em tela, o que não foi mostrado. Hoje em dia, e a gente vai falar de um filme desses daqui a pouco, o cinema usa muito, os roteiristas usam muito do texto sobre a tela. Então, hoje em dia é muito comum falar muito mais do que mostrar, né, que é uma coisa que eu detesto. E nesse caso, não. Nesse caso, você tem no Casablanca diversos momentos em que eles falam sobre o que aconteceu, naturalmente sem nenhum texto em tela, mas o roteiro, ao invés de te chamar de idiota, ele explica para você, ele encena para você, entre palavras, entre muitas vezes, como a gente falou aqui, piadas sarcásticas, né? Aquele humor que nem parece de americano, porque hoje em dia o humor americano que a gente conhece é muito infantilizado, mas um humor quase que inglês ali, europeu, né? Até mesmo francês aqui dentro do contexto do filme, que você pensa, meu Deus do céu, olha o que eu consigo aprender de contexto da história a partir de duas frases, a partir de um diálogo curto, a partir de uma piada sarcástica. Sarcástica, ou seja, que não é nem perceptivelmente ilustrada ali ao longo daquelas palavras, né? Belíssimo. você falou nesse tipo de humor e de fato é de um refinamento que é muito pouco apreciado hoje. Eu fui conferir para ver qual que era a nacionalidade do diretor, o Michael Curtiz, e ele é húngaro, Naturalizado né? americano, mas é húngaro, né? E é muito interessante porque, se eu não me engano, se não me falha a memória, o marido da Ilsa, o Laszlo, é húngaro também. É Sim, muito interessante. sim. Talvez tenha tido esse easter egg aí em relação a isso. Agora, um easter egg maravilhoso e que faz todo sentido histórico para esse filme é a utilização. Duas questões maravilhosas aqui. A utilização de figurantes que eram refugiados de guerra. Isso, quando eu li sobre, eu fiquei extasiada. Você consegue perceber isso no rosto das pessoas que estão andando por Casablanca ou estão dentro do bar do Rick, e isso fica muito evidente no momento da Marselhesa. É quando os alemães começam a cantar o hino e aí o Laszlo puxa a Marselhesa e as pessoas se levantam, elas choram, aquele choro é real, né? E isso é uma referência direta a um outro filme, um outro clássico em que em determinado momento talvez a gente possa falar sobre, que é a grande ilusão do Jean Renoir, que tem exatamente uma cena em que a Marselhesa é tocada no momento de Primeira Guerra Mundial, inspiração ali para exaltar um certo nacionalismo,
num momento de fragilidade, de prisioneiros de guerra. Então, todas essas referências é o que faz com que esse seja um filme atemporal, que a gente consegue extrair isso que o Jason acabou de falar, quer dizer, são frases e frases desse roteiro maravilhoso, mas essa memória imagética que a gente fica do filme e que fica digerindo depois e vem a música, né? É uma experiência logopática completa. Um dia a gente vai falar sobre logopatia aqui, pessoal, não fiquem Com ansiosos, certeza, a gente contra vai trazer. a intenção do Fernando, né, sob protestos intensos dele, mas vai ter que chegar esse momento. Vai, não, falaremos sobre Não, isso. tem que falar, tem que Se falar, pô. você Não, se você é muito ansioso, você pode até procurar, mas também pode, na verdade, conversar com a gente e pedir que a gente fale sobre o assunto. De qualquer maneira, vamos para o final do filme e partir para o nosso próximo ponto? Eu só queria, antes do final, trazer aqui algumas coisas que assim eu acho fabulosas do filme, além do roteiro, de forma muito rápida, que é o seguinte: o Dooley Wilson, que é o ator que faz o Sam, na minha percepção, ele traz a alma do filme. Não porque a gente possa simplesmente só atribuir significado, como se fosse pouco também ao personagem dele, mas a interpretação dele, nos poucos momentos de tela que ele tem, que são fundamentais para a história, para a narrativa que o filme está contando, e a alegria com a qual esse homem canta e dá o tom do que é apresentado entre a relação do Rick com a Ilsa, eu acho extraordinário. Tanto que eu havia citado, inclusive com a Flávia, né, eu não falei sobre isso com o Fê, o fato de que a Warner depois veio a lançar a trilha sonora do filme, que são recortes dos áudios das gravações, naturalmente, né? Então, não houve uma gravação formal, até onde eu sei, né, naturalmente, mas eles, então, transformaram todas as gravações das músicas em uma trilha sonora que está disponível aí em todas as plataformas de streaming, né? E quando você ouve as músicas, naturalmente você está ouvindo as cenas e a Warner não cortou os diálogos que antecedem ou sucedem as músicas, o que deixa a trilha sonora ainda mais bonita, né? De certa forma, porque ela evoca o filme que pauta toda aquela trilha e que, enfim, vai ali ser utilizada como um personagem, né? Eu aprecio muito quando o filme ele utiliza a trilha sonora como um personagem para contar a história do filme que está sendo colocado. E ali a atuação que traz isso em cena é justamente a do Dooley Wilson, que para mim é um dos maiores pontos altos, junto com o Humphrey Bogart, junto com a Ingrid Bergman, com o Paul Henry. Claro que eu estou lendo tudo isso, né? Porque, enfim, esses nomes são um pouco complicados aqui, né? Mas ele faz parte de um grande elenco. Não de galãs, né? Porque o Humphrey ele sempre foi muito mais vilão do que galã ao longo da vida dele. E esse filme não fez dele um galã, apesar de ter feito dele um grande protagonista, um excelente protagonista. Mas o Dolly Wilson ele tá ali do lado de todos esses grandes atores. Eu queria aproveitar, né, já que a gente está indo para o final do Casablanca, falar que eu acho muito interessante, porque toda essa questão da esteira do roteiro, né, a Flávia comentou, queria reforçar, o roteiro foi escrito dia a dia, e uma das, assim, dia a dia de filmagem, e geralmente você não grava o roteiro cena um take um até a última cena final, você grava ele tudo picado, porque é questão de produção e custo, então assim, isso já é muito diferente. E mais do que isso, como é que você cria um roteiro com tanto punchlines, falas que a gente lembra até hoje, e todos esses momentos fantásticos? A gente pode dizer que é um dos roteiros perfeitos, assim, ao lado de outros clássicos, assim, roteiro muito bom, sem saber o final, né? Sem ter essa questão. Então, assim, isso gerou até problemas de certa forma de produção, né? O Humphrey Bogart estava muito chateado porque ele estava interpretando sem saber o final. Esses atores clássicos não era assim que a banda tocava, entendeu? Ele não sabia se ia ficar ou não com a mocinha, então era difícil. Então essa dubiedade que a gente leva até o final, já partindo para o final do filme, do se eles vão ficar juntos ou não, inclusive os atores não sabiam se iam ficar juntos ou não, até o último dia da última filmagem que receberam o papel na mão, ó, só fala essa. Então, esse sentimento de vai ou não vai, que é fantástico do filme, ele é levado até o final. E eu acho que se eu puder começar uma parada aqui, que eu queria que a gente começasse a falar assim,
por que que esse filme é fora de série de ser um clássico. Eu queria perguntar para cada um porque eu queria que assim cada um de vocês ajudassem a quem assistir melhorar a experiência, entendeu? Por que que é um clássico e deve ser assistido? Eu queria chamar a atenção assim, por que que eu acho que Casablanca é um clássico e deve ser assistido? Cara, para mim ele é o pináculo de uma época do cinema americano que é muito ímpar. Porque ele não foi feito para ser um clássico, ele não foi feito, ele era um filme banal. O que que eu quero dizer banal? No ano que foi filmado Casablanca, 1942, sabe quantos filmes foi gravado nos Estados Unidos? Não. 500. 500, Quanto? 500, 500 filmes foram gravados naquele ano. Casablanca era só um só. A gente está falando de roteiro, o roteirista era fantástico, o diretor era fantástico, o diretor de fotografia. Não eram pessoas que foram contratadas para fazer o filme, era CLT, não é CLT, né? Mas era contratados do estúdio da Warner que fazia 1.000 filmes por semana. O cinema era um Fordismo. Do mesmo jeito que o Ford revolucionou a indústria do carro, essa era do cinema americana era entretenimento de massa para as massas. Então, por exemplo, os atores, as coisas, tinha carteira assinada. Cada dia você ia fazendo um filme, né? Então, o diretor de fotografia maravilhoso, o cara só era maravilhoso porque ele já era o quinhentésimo filme que ele estava fazendo, entendeu? Ou seja, é mostrar que como o esforço de uma indústria que vai se especializando dia a dia e produzindo um atrás do outro, mas com essa vontade de produzir para as massas, a gente tá falando assim, não tinha TV, o maior concorrente era o rádio, então o cinema era, entendeu? Era produzido muito. Eu acho que o Casablanca é clássico é isso. Você pega uma indústria que está no seu auge de produção de volume, com profissionais que estão no auge da sua produção de volume. Então, assim, é um filme justo. Ele não sobra, ele não falta, e todo mundo está no auge, interpretação, enquadramento. Mas não é porque eram gênios, embora muitos ali o pareçam. É porque eram trabalhadores do audiovisual incansáveis no auge. Entendeu? Você pegou o time no auge. Só para vocês terem ideia, sabe quanto filme o Michael Curtis fez na carreira? Curtis, perdão. 178. Tem gente que não assistiu isso. O cara É filmou verdade. 178, tá ligado? Você pega diretores fenomenais hoje em dia, ele faz 20, 10. Ele fez 170. Você entende? É uma outra indústria de cinema. E aí, acho que é isso que faz o Casablanca. Você tá vendo o auge da tecnologia fabril americana de fazer bons filmes, entendeu? O resto é. O Humphrey Bogart, inclusive, tem um documentário dele no HBO Max. Eu não vou lembrar o nome do documentário agora, porque, enfim, tem um nome poético ali. Mas acho que é A Life em alguma coisa. É só digitar Humphrey Bogart que vocês encontram. Que é um documentário do ano passado, se não me engano, e que mostra, ao longo da vida dele, né, toda a carreira, naturalmente, teve um ano em que ele gravou 22 filmes. Em um único ano. Que é uma coisa inacreditável. É outra Inacreditável. ideia. Eu acho que é por isso. E você, Flávio? Por que Casablanca é um clássico que deve ser assistido? Para mim, especificamente por conta do final. Eu amo finais não convencionais, porque um final convencional pode acabar com um filme bom. E um final inconvencional, ele eleva um filme ruim. O que aconteceu aqui é que a gente tem um filme maravilhoso com um final genial, que é inconvencional, né? Não convencional. Então, falando do spoiler, de fato eles não ficam juntos. E a última frase do filme só perde para outro filme genial chamado Quanto Mais Quente Melhor, Ah, essa é que vai boa. ser um clássico em algum momento aqui. Eu não vou falar mais do que isso, mas a cena final é maravilhosa, a frase final é maravilhosa, e é exatamente por isso que esse filme é um clássico. E você, Jason? Olha, eu entendo o seguinte: ele deve ser assistido porque ele é um clássico. Ele é um clássico justamente por tudo que esse filme significa para esses atores, para o diretor, para os roteiristas. Imagina, hoje em dia a gente não consegue unir três pessoas num grupo de WhatsApp que se entendam. Vocês imaginam no contexto da Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial, na pré-Segunda Guerra Mundial, onde você tem três roteiristas que vão desenvolvendo um filme ao longo dos dias, sem muitas vezes sem se falar. Esse filme ele é um filme que ele é genial em todos os sentidos, né? Por ser tão bom,
por ser um filme ah, tão simples, mas não simplista, né? Porque o roteiro dele não tem enigmas, ele, enfim, ele só é surpreendente, né? Mas não é um filme difícil de se assistir. Ele se torna muito íntimo, muito acessível, muito delicado ao mesmo tempo. E até mesmo eu, que adoro uma tragédia no cinema, por mais que eu tenha ficado incomodado com o final do filme, foi um incômodo muito positivo, porque eu terminei sorrindo. Que da Eu hora. terminei esse filme sorrindo, falando graças a Deus que eles não terminam juntos, apesar de não terminar como eu queria, com pelo menos duas pessoas mortas ali no final, né? Mas, ele é um clássico e eu acho que ele deve ser assistido por ser um clássico, só que ele não será respeitado por ser um clássico, ele será respeitado porque é um filme que naturalmente vai conquistar qualquer pessoa que assiste sem ficar olhando no celular. Maravilhoso. Só uma última coisa e a gente passa para o nosso filme hype da semana, mas depois que vocês assistirem Casablanca, vejam um filme de Woody Allen de 1972, cujo nome original, título original é Play It Again, Sam. É. Traduziram como Sonhos de um Sedutor, o nome ficou horrível, Ninguém traduz. horrendo, né? Ninguém dá nome bom para filme do Diário, gente. É muito Amy difícil, é Halder, a muito, noiva do. né? Não É. dá. Pois é. Mas é ele, o Woody Allen, pegando dicas amorosas com o Humphrey Bogart na cabeça dele. Maravilhoso, assistam. E bora então pro filme Hype, É um pássaro? meninos. É um Pássaro? É um avião. avião? Eu pensei em Hitchcock, não faz isso comigo. Não, é mais um filme do Super-Homem. Muito bem, vamos falar de Superman. Pô, Bora. Superman, é só Superman, não tem nem o 2025, mas vamos chamar de Superman 2025, porque tem o Superman Sim, total. 78, 79, o primeirão. 78. 78. 78, né? Então, vamos falar do Super-Homem 2025. Cara, depois de a DC já ter falido o universo cinematográfico dela umas 4 ou 10 vezes, eu já perdi a conta, tá lá de novo ela tentando emplacar novamente o seu patrono, embora todo mundo ame o Batman mais do que qualquer coisa no mundo, tá tentando encarar o seu ganha-pão durante muito tempo, o herói de cueca em cima da calça, o Super-Homem. E contra. Não contra, vai. Acho que. Não sei se contra muitas expectativas, mas, cara, era difícil. Acho que era tanto erro da Warner Brothers junto com a DC, que acho que ninguém acreditava que esse filme ia tão bem como tá indo. Embora eu tava vendo, ele tá indo muito bem dentro dos Estados Unidos, mas pra você ver o que não é sofrimento da indústria cultural, né? Fora os Estados Unidos, especialmente na China, ele não tá indo tão bem. Então ele só talvez não vai ser um Vingadores Ultimato por causa do Trump. Muito louco, né? É, ué. Porque em Estados Unidos, Brasil, Inglaterra, tá indo bem. O resto, talvez um pouco na França. O resto tá. Parece que é um sentimento anti-americano. Eu não vou assistir Super-Homem e tal, porque o Trump usou ele no cartaz, né? Você não viu essa, Flávia? Acho que você viu, Não vi, James? é mesmo? Não vi. Não, não O vi. Trump pegou o cartaz do filme Super-Homem e botou o rosto dele. E Ah, publicou não, nas redes gente. sociais. E o James Gunn tá Ah, não. processando ele em US$ 1 bilhão por causa disso. É muito louco, né? Mas tudo isso Vai gera ajudar a pagar o hype filme, né? e tudo isso tá funcionando. Mas todos nós assistimos, acho que a gente pode começar a falar. Dê um contexto sobre o Rapazote. E aí, gostaram? É. Eu gostei. Ahn, eu tô pensando no contexto porque ele vem num contexto tão problemático, tão complexo, né? Tanto mercadológico como histórico. Eu não sei até que ponto o Trump ele atrapalha na divulgação do filme fora dos Estados Unidos, do tipo, sei lá, um chinês vai deixar de ver o filme porque o Trump ficou segurando o cartaz, sabe? Eu acho que o americano ele é mais capaz disso do que o próprio chinês. Mas, acima de tudo, ele é um filme que entra num contexto dos filmes de herói hoje em dia, onde as pessoas acham que há um certo esgotamento de filme de super-herói. Eu discordo,
porque você ainda tem filmes de super-herói hoje em dia que fazem US$ 1 bilhão de bilheteria no mundo, e portanto as pessoas demonstram com isso que estão indo ver os filmes de super-herói. Só que o problema é que os filmes de super-herói eles estão alinhados a péssimos roteiros, a péssimas histórias, a histórias complexas, onde você tem que ver 29 séries antes de ver um filme, e isso naturalmente desanima. Fora o marketing desse filme, que eu acho que ele foi muito centrado no James Gunn, muito mais do que no Superman, o que é esquisito O de falar, Snyder mas aconteceu a enfim, mesma né? coisa, né? É a Não, total. personificação dos contadores de história, né? É, exato. Então, assim, o diretor ficou mais à frente do que o personagem. Então, tem muitos contextos que implicam na recepção do filme hoje em dia. Só que com 1 semana e meia de filme, ele já fez metade do quanto ele custou, né? Então, se o filme se paga, é porque, de fato, pelo menos ele valeu a pena quando chega no equilíbrio dos custos, né? Mas eu acho que ele deve não só se pagar, como lucrar, pelo menos minimamente acima dessa média. Agora, quando você assiste o Superman de 1978, depois, existem vários, né? Mas enfim, depois o Homem de Aço, que é o Superman de 2013, do Zack Snyder, e o Superman de 2025, e compara os três, são três visões completamente diferentes do mesmo super-herói. São interpretações diferentes do mesmo super-herói que existe desde talvez 1930, ou pelo menos desde a década de 30, se eu não estou enganado. E que, portanto, tem um material base muito rico a ponto de você, de fato, ter três interpretações diferentes. Não é como retratar Jesus, por exemplo, que só tem uma história, uma única interpretação que a gente conhece, né? E que sempre vai ser assim no cinema. Acho que não é o caso do Superman. Mas o filme de 78, ele apresenta um super-humano. Então é a primeira vez que a gente viu no cinema de fato um homem, e aí quando a gente fala homem, a gente pensa em humano voar. E eu gosto muito do filme de 78 porque ele apresenta justamente a partir do cinema o que seria uma pessoa superpoderosa que não é vista como um deus, como no filme de 2013, mas que é de fato alguém como nós aqui, que consegue voar, que é super forte, que tem um sopro imbatível, etc. E aí vem todos os poderes dele. Mas que é um filme muito mais contido por conta do contexto histórico cinematográfico da época, naturalmente. Então, por exemplo, a forma como o Christopher Reeve, que foi um ator, não sei se ele foi um gênio, mas ele teve momentos de genialidade junto com a produção desse filme, que é, por exemplo, a forma elegante como ele levanta voo. E aí você vê, por exemplo, gestos curvados dele na tela mostrando, olha como é suave voar, por exemplo, né? Então existe um certo encantamento do filme de 78, que é uma coisa que me pega muito, porque é a primeira vez que a gente viu aquilo e como foi bem apresentado. Em 2013, né, no filme de 2013, você tem um Superman ali que é completamente sombrio, porque é o teor dos filmes da DC, principalmente da última década para cá, o que vinha sendo, né, até aqui, mais ou menos. E aí você tem de fato um homem que é apresentado como um deus na Terra, uma pessoa super poderosa que inclusive você poderia temer se você não conhecesse a índole e a moral dele. O de 2025, ele me parece muito mais com o de 78 do que com o de 2013. Esse Superman, ele é jovem, ele não é visto como um deus, ele é visto como uma ameaça, de fato, mas acima de tudo, ele é um meta-humano que tenta ser humano. E eu acho isso muito legal, porque ele se aproxima muito de nós. Inclusive, muita gente tem criticado muito esse filme porque dizem: nossa, esse Superman é muito fraco, ele apanha demais. E eu concordo com isso, ele apanha muito mesmo nesse filme. Só que é uma tentativa do diretor de atrair pessoas que não gostam do Superman, como eu, dos quadrinhos, porque ele é chato, porque ele é infalível, porque ele é imbatível. Tudo bem que tem a Kryptonita ali, aquela coisa toda, mas assim. Você tem um dos filmes, por exemplo, que é o Superman Returns, onde ele reflete uma bala com um olho, por exemplo. Então, que graça tem de ver isso?
quando você já conhece o personagem. Quem mais você quer conquistar? Então, eu gosto dessa ideia de trazer a fraqueza para um homem que não é um humano, mas que tenta ser humano. Só que eu acho que o James Gunn ele pega muito nisso. Então, de fato, o filme ele mostra um Superman que nunca perdeu uma batalha em 3 anos, só que de repente começa a perder todas, do nada, sem explicação nenhuma. Então ele é um filme com defeitos de narrativa, com defeitos de roteiro, mas pra mim ele é um filme encantador. Então eu adorei esse filme. E você, Flávia? Já que você ama filmes de heróis. Oh, oh, olha, não faça isso. Eu só assisto filmes de herói por causa do Fernando, que fique muito claro isso. Que tem bom Muitas gosto. vezes, muitas vezes sou obrigada. Não, mentira, gente, não me obriga a nada. Obrigado, não, velho. Mas, não, nunca, nunca. Eu vou porque eu quero, Jamais te né? obrigaria a nada, Flávio. Eu sei, todo Eu mundo nem sabe. consigo fazer isso. Eu sei também, todo mundo sabe. A grande questão aqui, eu gostei de duas coisas do filme. Quando ele começa e quando ele termina. O que que eu quero dizer com isso? A apresentação do personagem, ele começa caído, sangrando, né, no meio do gelo, e ele termina deitado, observando a sua família e as suas lembranças de infância. Nossa, eu dei um spoiler. Gente, spoiler. Desculpa. O Fernando já tinha avisado Claquete. antes. Não Fica deu tranquilo. tempo, pô. É. Não deu tempo, perdão, gente. É spoiler, é isso. Se bem que isso não faz muita diferença, mas Nenhuma. veja que eu acho que isso só corrobora com o que você falou, Jason. Eu de fato gostei do filme, achei que não fosse gostar, gostei. Eu gostei demais das interpretações. É, eu já era fã da Rachel Brosnahan por conta do maravilhosa Miss Maisel, né? Muito, muito. Volta, Miss Maisel. Ah, e de fato o que a gente tem aqui é uma discussão sobre o que é ser humano. Eu acho que esse é o ponto. E talvez isso já estivesse em discussão em outros filmes de super-heróis, porque essa é a grande questão: o super-herói é sempre um super-humano, e na minha visão, alguém que tivesse superpoderes sempre se tornaria um grande babaca, que é o que acontece, por exemplo, na série The que Boys. me fugiu o nome agora. The Como? Boys. Smallville. Não, The não, Boys. Smallville não, porque, bom, primeiro que eu não vi, Ah, então era The né? Boys. The The Boys. Boys, The Boys, né? Se alguém tivesse superpoder, seria aquilo, né? Você exacerba a humanidade da pessoa, que normalmente vai dar num lugar muito ruim, né? E nesse caso, o que ele está buscando é exatamente ser humano. Só que como ele não é, em princípio, as coisas me parecem que ficam equilibradas, principalmente quando ele entra na dúvida sobre qual é o propósito da vida dele aqui, né? E isso talvez seja o ponto alto do filme, de fato. Eu gostei muito do final. De novo, eu reforço, um bom final eleva um filme ruim e mediano. E esse, assim, não é ruim, mas talvez seja mediano. Mas é Então, o mediano. final, para mim, foi muito bom. Eu saí razoavelmente feliz do cinema. Eu não sei Uhum. se a gente tá rolando um overbraining, né? Porque a gente tá analisando o Super-Homem. Eu até tava pensando assim, em falar sobre a origem do personagem, pô, dois escritores judeus, e aí muito essa questão do o fato do judeu sempre ser um cara de fora, né? Bom, quando o Super-Homem foi criado não existia o Estado de Israel, então assim, eles eram expatriados para ser. São imigrantes, né? São Exatamente. Então, assim, pessoas da diáspora, né? ele é Uhum. muito a simbologia do imigrante, mas também, assim, tipo, teoricamente, e se desse superpoderes, né? Mas ele tivesse sido criado por um lugar, e aí, eu acho, e aí, historicamente, é impressionante como, mesmo nos quadrinhos, né? A Flávia falou, mas eu acho que, bom, eu sou muito fã de quadrinhos, eu já cheguei a ter coleção de mais de 800 quadrinhos, tive que me desfazer, porque senão acho que eu não conseguiria casar e ter uma vida adulta minimamente funcional, por assim dizer. Não foi a Flávia, não, pelo menos, né? Mas eu Sua falei, cara, esposa que não nos ouça. não, é porque chegou num ponto, eu sou nerd raiz, tá ligado? Nasci em 1984, eu era nerd quando o nerd apanhava.
Mas eu sempre gostei, sabe? D&D, jogo de mesa. Agora, eu cheguei num ponto da minha vida que eu falei, cara, se eu não tirar um pouco essa peixa nerd, eu vou virar o nerd virgão. Aí é a última coisa que eu queria, era ser o nerd virgão. Mas eu acho, falando em nerd virgão, que esse super-homem, ele pega um pouco da essência do nerd virgão, não do fanservice, né? Embora tenha uma outra cena. Mas eu acho que ele está sendo bem aceito porque ele volta um pouco a essa origem do personagem dessas discussões fundamentais. Tira um pouco do overpower, né, como você estava comentando, Jason, que é porra, se ele é Deus, então não tem do que discutir. Não tem filme, né? Tipo, porque ele não sofre. Então, você teria que fazer que nem Jesus Cristo. Você tira os poderes dele, manda na terra e tudo bem. Mas não é o caso, né? Tipo, mas eu acho que é interessante porque ele tem um ritmo muito de quadrinhos clássico. Porque assim, o personagem existe desde a década de 30, de 20, acho que não sei se é 27 ou 32 agora. 38, 38. 38, né? 38. Então é 38, né? 20, 28. E aí o que que acontece? Pô, basicamente todo mundo conhece a origem do personagem. Ninguém começa a ler do Action Comics número 1. O pessoal entra no meio da história do Super-Homem, quem acompanha o quadrinho. Eu achei que o James Gunn ficou muito legal nesse esquema, assim, ó, os meta-humanos existem há 300 anos, faz 30 anos que o Super-Homem caiu na Terra, faz 3 que ele começou a cair para pancada e pela primeira vez ele levou uma bolacha que ele não aguentou, né? E é muito interessante que para você fazer como é que você combate o overpower? Com o overpower do outro lado. Pode dar spoiler? Ó, spoiler, né, gente? Ele apanha do clone dele. Ou seja, quem derrota ele só perde para ele mesmo no final das contas, né? É uma Uhum. coisa interessante a se pensar. Mas tirando vai um pouco dos spoilers e dessa análise mais profunda que a gente poderia fazer, eu acho que é um filme que está fazendo sucesso porque ele é leve. Acho que ninguém aguentava mais cinema de super-herói com super propósitos, super escalas, entendeu? Mesmo a Marvel se perdeu depois de Vingadores Ultimato, porque ela subiu um monte e não consegue descer mais. Né? Entendeu? Tudo tem que ser multiverso e várias coisas. E é o que o Jason falou, tem que assistir um monte de coisa. E uma mulher refinada e clássica como Flávia nunca se sentirá atraída por um universo meio pastiche de tudo que pode acontecer com super-heróis. Então, assim, embora o Superman do 2025 ele inaugura ou rebuta pela, sei lá quantas vezes, esse universo da DC Comics, que já vai vir Supergirl, ela aparece no filme, né? Você viu que tem vários grupos ali de super meta-humanos que já existem há muito tempo que vai virar filme do mesmo jeito. Eu acho que ele começa de uma maneira mais leve, despretensiosa, mais parecido com um Hulk e Homem de Ferro inaugurando a Marvel, do que querer fazer um Ben-Hur aí dos quadrinhos. E nesse sentido é um filme divertido, cara. Eu muito nerd, eu saí do cinema, até eu e a Flávia assistimos juntos, eu falei, Flávia, não sei se eu gostei, mas eu vi que o cinema inteiro tava gostando, eu falei, cara, por que que eu não gostei? Aí eu falei, sou nerd velho. E aí eu sei que eu tenho lugar de fala para ser nerd velho, mas não vou fazer a escrotice do nerd velho ficar apontando, não, mas a capa dele não tava dobrando 35 graus, entendeu? Não, cara, curte o filme, tá de boa. Então eu acho que o legal é esse. Tem o Crypto, que é super divertido, tem umas piadinhas no lugar certo. Eu acho que, no geral, ele vai fazer bilheteria, vai se pagar, com certeza. É, mas eu acho também que ele precisa estabelecer, e o cinema de herói tem que entender que ele desceu. O que aconteceu com a Marvel, eu acho que não acontece de novo. De bilhões e milhões em bilheterias, não dá, assim, sabe? 1 bilhão de dólares é muito dinheiro. Eu acho que com a Marvel, como ela está hoje, com roteiristas preocupados em refletir o próprio narcisismo nos personagens que já têm material base clássico, de fato não mesmo. Né? Não penso que a Marvel ela chegou a esse ponto baixo onde ela está hoje por conta de, como a gente falou antes, de esgotamento de filme de herói, ou porque, sei lá, ela já chegou no platô que ela tinha para chegar, mas porque falta produto, falta planejamento e falta roteirista de verdade e não roteirista narcisista que sai de universidade querendo panfletar para todo mundo, mexendo em histórias, por exemplo, já estão escritas. Esse eu acho que é o problema, eu acho que é onde o James Gunn acerta com esse Superman. Ele faz um Superman que muita gente tá falando, né? Aquele conflito onde aquele conflito que político, geopolítico do filme são retratos de Israel versus a Palestina. Eu não acho que sejam.
Claro que há uma coincidência. Na minha análise, o James Gunn não é uma pessoa de esquerda, e aí eu falo da esquerda norte-americana, tá? Que inclusive destruiu ele em uma sequência de cancelamentos na época que ele ainda trabalhava para a Marvel, antes do Verdade. Guardiões da Galáxia 3, volume 3, tá? Apesar das semelhanças, naturalmente, né? Então eles têm ali o que seria um Estado bem armado, que é uma representação norte-americana, não israelense, porque é um Estado posto naquele contexto pelo Lex Luthor, e não por qualquer outro país, que poderia ser Israel, e tem aquela representação palestíndia, né, que é meio Palestina, meio Índia ali, Como daquele assim? país mais pobre e tal, que sofre com esses ataques, enfim. Eu não acho que ali seja a Palestina que ele queira retratar, de novo, apesar das semelhanças, porque é um país pobre e desarmado. Ponto. Né? Mas então é Essa natural que as história, pessoas interpretem isso. essa história vem da Action Comics número 2, se não me engano. Já na segunda história em quadrinhos, que Action Comics é o quadrinho onde surge o Super-Homem. Na segundo quadrinho, ele para uma guerra na porrada. Era para Pois é. mostrar a índole. Porque assim, o Super-Homem de origem é um baita de um escoteirão, tá ligado? Ele é um escoteiro com a cueca por cima da calça, tá ligado? Ele não é um cara politicamente articulado. Ele é fazendeiro, Exato. né? Ele é um Exato, ele é um fazendeiro. cara, ele é nós, ele sou eu. Eu no sentido assim, nasceu pé vermelho aqui Exato. no interior, tá ligado? Não tá muito preocupado. Ele era a representação do American Way of Life. O que é interessante é que, e acho que esse filme retrata legal também, que não é o primeiro, que coloca o Super-Homem contra o governo americano, né? Tanto que, aliás, o Lex Luthor maravilhoso no filme, né? Acho que todo mundo, não sei se vocês curtem também, mas acho que o ator é bom. E fizeram finalmente um Lex Luthor inteligente pra caralho, não com motivo torpe e estratégia de merda. Mas eu acho que assim, por que que é isso? Isso também é canônico dos quadrinhos. Chegou um ponto de saturação do. Não dá para defender os Estados Unidos mais. Nem o próprio Estados Unidos consegue defender os Estados Unidos. Estou dizendo também que é o maior vilão do universo, os Estados Unidos. Mas você entende? Tipo, as contradições inerentes a uma superpotência que quer defender os seus interesses foi posta ao mundo, certo? Dito isso, não tem mais como você ter um Capitão América, um Super-Homem só americano, defendendo o American Way of Life. Então, e aí vem muito em sentido que a Flávia está falando. É o Human Way of Life. Eles tiram o Super-Homem como um modelo de um americano e como um modelo do que é ser humano. Entendeu? Esse aqui é legal. Eu acho que esse filme retrata bem isso. Ele buscando a humanidade, já que ele, não sendo um humano, né, ele acaba muito mais dizendo sobre nós e o nosso potencial do que necessariamente, entendeu? Ele tem, é legal que ele tem a visão do estrangeiro, mas sobre a humanidade inteira. Se chegasse um estrangeiro e olhasse a humanidade, como é que ele ia ver? Ele ia querer parar a guerra, ele ia querer, entendeu? Porque isso daí, mas daí conforme ele vai envelhecendo, entendendo o que é ser humano, ele vai entender que essa contradição, o cheiro de sangue, a guerra, o narcisismo e ao mesmo tempo a beleza, a felicidade, as coisas, é inerente a Homo sapiens sapiens, né? Então acho que é bonito que esse filme consegue, em alguma medida, retratar isso aí, entendeu? Que não é mais só sobre os Estados Unidos, né? Como o Jason falou, e a guerra. Qualquer guerra em qualquer lugar poderia estar sendo, e quem nunca sonhou, não, queria parar a guerra simplesmente destruindo, tirando todas as armas, entendeu? Aí ia ser uma briga de pau, né? É isso. Muito bem. Bom, eu acho que nós estamos quase no final, então, do nosso segundo episódio. E, Jason, você quer finalizar com uma É dica de filme? isso. Exatamente, eu estava pensando da gente falar aqui agora o que a gente vai assistir ao longo da semana, ou tentar assistir pelo menos, ou então recomendar um filme para quem está ouvindo a gente. O que você vai ver, Flávia? Então, o problema. Eu vou rever pela terceira ou quarta vez La La Land, porque eu preciso dar aula sobre ele. Mas provavelmente não será o único filme, então não sei o que mais virá. O Jason tá dando coração aqui, gente. Se você só tá ouvindo e não tá vendo, tem um coração na tela aqui. Sempre Não tá, terá um não tá, final na trágico. transmissão não tá entrando, gente, o coração, Não tá porque não entrando. tá, É, mas apareceu um eu que, coração em algum momento. eu que É La monitoro La aqui. Land. E você, Fer?
Cara, é engraçado, eu não tinha nem pensado nisso, até porque a gente também não tinha planejado, mas falando sobre Casablanca, você falou do Woody Allen, sabe um filme que eu acho chuchu, que eu recomendo, que acho que vai entrar como clássico, Rosa Púrpura do Cairo. Assistam Rosa Ah, Púrpura do Cairo. maravilhoso. Eu acho que tem Coração. um espírito um pouco Casablanca, mais revisitado, assim, que eu acho que é um filmão. Faz tempo que eu não assisto aí, fica a dica e acho divertido. E aí, Jason? Muito bom. Bom, eu pretendo assistir Memórias de um Caracol nessa Ah, próxima semana. maravilhoso. Eu vi que você gostou, né, pelo Maravilhoso. Letterboxd. Ah, e recomendo. Ah, não, eu também pretendo assistir um filme que a nossa amiga Márcia me indicou, chamado Killers, que é um Bom, noir também, né? ótimo. E o que que eu recomendaria, além desses que eu vou assistir para alguém, que eu não recomendo, né, porque eu não vi ainda, mas enfim, eu sei que devem ser bons filmes. Um filme, já que a gente falou em Palestina, chamado Como Estrelas na Terra. Essa é a tradução dele em português. Como Estrelas na Terra, ou em inglês, como que é o nome em inglês? Like Children on Earth, que seria traduzido como Crianças na Terra, né? Aqui no Brasil ficou como Estrelas na Terra, ele está na Netflix, e é um filme indiano sobre um aluno, um menino, né, uma criança, que tem dislexia. Tem muita dificuldade para aprender, fica para trás na escola, só que ele encontra um professor que muda a vida dele. É Eu um acho que filmaço. ótima, ótima dica, Jason. Esse filme tá na minha lista já há alguns anos. Minha lista só cresce. A cada vez que eu dou aula, e aí os próprios alunos vão dando dicas também, aí eu falo, eu vou pôr na lista. A lista nunca diminui, ela só cresce. E eu vejo mais, né? E acho que esse filme eu e o Fernando podemos assistir também, viu? Muito, muito, É muito bem porque indicado esse filme. eu sou disléxico, então vai ser Mesmo interessante porque, ver. exato, É isso muito aí. bom. Então, Excelente dicas. Podemos encerrar? eu acredito que sim. É engraçado, né? Eu sempre acho que quando a gente tá ficando quente e bom, tem que acabar o episódio. Mas eu achei que esses momentos outros ficam bons. Espero que todo mundo tenha gostado. A gente interagiu um pouco menos, mas galera, quem que curtiu, deixa o like aí. Quem for de like, quem tiver em outras plataformas também comenta, ajuda, recomenda aí pra gente. Sei que é chato ficar pedindo, mas é a forma da gente melhorar e vocês puderem curtir um pouco mais. E como a Flávia falou, deixem aí nos comentários o que vocês querem de clássicos, de dicas, de comentar, assuntos, né? Falaremos de logopatia ou não? Essa é uma questão. Com certeza, com certeza. Pessoal pedindo ou não, nós falaremos. Somos rebeldes. Eu tenho o público do meu Sou. lado. Mentira, não sei. Gente, aquele abraço. Obrigada. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.